Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Futebol Interior. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Para você, uma ótima noite. E aí, tá tudo bem contigo? 8 da noite, mais 34 minutos. Carlos Corsato. É fato, muito prazer. Eu sou o Carlos Corsato, no ar com mais uma edição da Jornada Esportiva aqui nos canais Futebol Interior. Eu vou ter que falar bem no começo da live, não vai ter jeito, cara. Parece que a gente tá meio torto, né? Pra quem tem labirintite, por favor, hein? Não fica muito na tela, não, que é capaz de ter algum probleminha aí. 8 da noite, mais 34 minutos. Tá começando a jornada esportiva aqui dos canais Futebol Interior. Você não tava no script, né, senhor Carlos Corsato? Hoje, quinta-feira, os calendários marcando dia 25 de agosto, ano 2022. A bola vai rolar daqui a pouquinho, hein? 9h30 da noite, tem em campo Novo Horizontino e Ponte Novo Horizontino. Este é o jogo que você vai conferir aqui nos canais Futebol Interior. A partir de agora, jornada esportiva no ar para você, torcedor ligado conosco. Jornada esportiva no ar a partir de agora para Betchamps. Vem jogar na Betchamps. A Betchamps que te dá um voucher de R$20, hein? Gratuitamente. É só colocar a palavra Futebol Interior. Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro. Corujão Autopeças. Baterias Moura por apenas R$399 em 10 parcelinhas, hein? Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias Mega sorte para você. Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia, loja da fábrica, e no Balão do Bom Retiro, Loja 2, no Parque Bandeirantes, com novidade para você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Acesse pronealimentos.com.br. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Acesse brumascamisetas.com.br. E Pizza do Dadá, uma explosão de sabores. Peça pelo delivery 3744-2121. 8 da noite, 36 minutos. A bola vai rolar às 9h30 da noite. Você vai conferir todas as emoções. A 26ª rodada Série B deste Campeonato Brasileiro. Estarei ao lado do Anderson Grigoleto, com essa camisa aqui da Macaca ao meu lado. Agasalho da Ponte, ao lado do Frank Francisco, sempre de carona com o Frank Francisco. Daqui a pouquinho ele aparece na tela com os trabalhos técnicos, mesa de áudio e vídeo a cargo do Felipe Marques. Direção comercial é do Claudinei Corsi, a direção executiva do Elcio Paiola e a direção geral é do Dr. Arthur Eugênio Matias. Que tá tenso ainda, hein?
Tenso, mas como tá tenso, doutor? Mas já passou o derby, viu, Arthur? Já passou o derby, agora bola pra frente, tá bom? No ar, a jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. E a partir de agora, nós vamos destacar as vozes que comigo fazem esta jornada esportiva nesta noite de quinta-feira. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo para mostrar o seu valor e para destacar a macaca querida, amor da minha vida. Venceu o derby, número 204. E agora, né? Campeonato que segue. Precisa de pontos aí para não ter sufoco no final do campeonato. Para destacar a macaca querida, amor da minha vida, eu trago ele. Quem é ele? Fala, Grigo. Seja bem-vindo aqui à nossa jornada esportiva. Como vai, meu amigo? Tudo bem? Grande abraço, boa noite. Tudo bem, ótima noite, Carlos Corsato. Ótima noite a esse timaço dos canais Futebol Interior e a você que vai curtir essa jornada esportiva junto conosco. A Ponte Preta vem embalada aí, né? Após a vitória no último sábado, frente à equipe do Guarani, o derby campineiro, venceu por 1-0, gol do Fecim. A Ponte, que nesse momento tem a 4ª melhor campanha do retorno do Campeonato Brasileiro da Série B. Novidades na escalação, hein? Já saiu, daqui a pouquinho, a hora que você quiser, a gente passa aqui. Tem novidades na escalação hoje. Já passa agora, vamos lá, rapidinho. A escalação da Ponte, sem numeração, tá? Tá joia. Vai. Kaique França, Formiga, Matheus Souza, Matheus Silva, Guilherme Souza e Arthur. Moisés Ribeiro, Wallace, nossa, hoje tá dando nó aqui, viu? Wallison, Elvis, Fecim, Leandro Bárcia e Luca de capitão. Então vamos lá, Kaique, Formiga, Matheus Silva, Guilherme Souza, Arthur, Moisés Ribeiro, Wallison, Elvis, Fecim, Bárcia e Luca. A Ponte vai no esquema então 4-3-3 e o Fábio Sanches não está em campo. O Fábio Sanches não veio. O Hélio dos Anjos, ele vem falando há um tempinho, né, que o Fábio precisa de uma recuperação maior, né, até para treinamento, e aí chega a informação aqui no grupo da Ponte Press, vou até pedir para que você leia aí, a respeito do Fábio Sanches aí, né, então além disso ele também teve problema, né, o Fábio Sanches. Tá aqui a notícia então, Fábio Sanches... O zagueiro sentiu dores musculares na coxa e é ausência para a partida dessa noite. Beleza, é isso. Então, o Fábio Sanches ausência. A Ponte Preta vai com o Guilherme, que estreou bem com a camisa da Ponte Preta, e o Matheus Silva, os zagueiros da Macaca. O time da Ponte, escalado, definido pelo técnico Hélio dos Anjos e o Novo Horizontino. O que você destaca do Grêmio Novo Horizontino, hein, Anderson? O Grêmio Novo Horizontino, que está uma posição atrás da Ponte Preta, na 13ª colocação, está vivendo um momento de instabilidade aí, sem conseguir emplacar uma boa sequência para se afastar de vez das equipes próximas aí da zona de rebaixamento. Né, o Novo Horizontino, ele perdeu, né, a última partida para a equipe do Ituano, por 1-0. Então, o Novo Horizontino também está escalado. Daqui a pouquinho a gente confere a escalação do Novo Horizontino. Beleza, esse Anderson Grigoleto, repórter aqui dos canais Futebol Interior. Frank, posso te chamar? Tá tudo certo? Posso chamar o Frank? Então vamos chamar a vinheta do Frank Francisco. Solta a vinheta aí. Frank Francisco. De carona com o Frank, a gente chega pensando num time, né? E aí vem outro... pra campo. Como vai, meu amigo? Tudo bem? Grande abraço, boa noite pra você, Frank. Boa noite pra você, boa noite pra toda a equipe, boa noite, nação Ponte Pretana. Felizes e um pouquinho apreensivos, né, Carlos? Nem tanto ao céu, nem tanta terra. Pé no chão, jogo difícil contra o Novo Horizontino hoje. Surpreendidos com essa notícia do Fábio Sanches, né, Carlos? Mas como você falou, Guilherme Souza, na partida que jogou a estreia dele, foi bem. Aguardemos que ele continue mantendo. E o Hélio foi pro 4-3-3, Carlão. Vamos ver como é que essa macaca reage hoje. Mas a confiança tá em alta, né, Carlos? E isso conta, dá muita moral. O resultado do derby vai dar muita moral pra equipe pra gente prosseguir, Carlão. Eu quero destacar rapidinho aqui duas coisas com você, né? Ele não colocou o Richelli, colocou o Moisés Ribeiro na vaga, traz o Alisson um pouco mais atrás. E um outro destaque que eu queria ver contigo. O Thiago Oliveira, que renovou o contrato com a Ponte Preta por mais 2 anos, zagueiro que renovou o contrato essa semana, que foi titular durante muito tempo,
Nem com o Fábio Sanches, nem com a falta do Fábio Sanches, ele entra, fica no banco de reservas. O Guilherme Souza vai como zagueiro. Tá perdendo espaço o Thiagão aí, hein? Ô Carlos, a gente... É bom a gente lembrar, né? Duas indagações interessantes que você fez. A do Thiago, é bom a gente ressaltar que não vivia já um grande momento, né, Carlos? O Thiago, ele estava em baixa. E deve estar fazendo parte aí dessa recuperação. O Hélio, ele é muito carismático, Carlos. Ele é um cara que enxerga bastante, né? E tá dando moral. Mas eu creio que o menino, na hora certa, vai voltar a ter o seu espaço. Confio no trabalho que ele está fazendo. E na questão do Moisés e do Richelli, Carlos, eu acho, na minha opinião, né? Por tudo que o Moisés tem feito nas vezes que entra, ele tá um pouquinho acima do Richelli, né? O Richelli a gente não sabe se é condicionamento físico, qual o problema, mas o Richelli a gente percebe que ele ainda não encaixou na Ponte Preta. Parece loucura a gente falar, mas jogador ele precisa da chamada adaptação, Carlos. Então, tô acreditando que o Hélio tá fazendo as opções corretas. Então daqui não tem muito o que questionar não, Carlos. A do Thiago eu acho normal, o Thiago não vivia um grande momento. Nós somos muito felizes na contratação do Matheus Silva, né, Carlão? Sim. Na verdade. E agora vamos aguardar que o Hélio esteja correto nesse pensamento dele aí. E é isso aí, Carlão. O Moisés Ribeiro, eu também faria a mesma coisa que o Hélio fez. Eu não sei se é a sua opinião, mas no derby eu gostei muito mais do Moisés do que do Richelli quando o Richelli entrou. Idem, também. Bom, é isso. 8 da noite, mais 44 minutos. A gente vai para o primeiro intervalo aqui. Lembrando que você já pode participar aqui nas nossas redes sociais. E hoje a nossa jornada esportiva é premiada. Para você concorrer aqui a par de ingressos para curtir na Feijoada do Cezão, show do Belo, nesse domingo agora, dia 28, hein? Domingo, dia 28, no Campinas Hall. Tá a fim de concorrer? Tem que mandar mensagem aqui no WhatsApp, ó. Para você que já tá com a gente aqui nos nossos canais, no YouTube Futebol Interior e Futebol FI, para você que tá no Facebook do Futebol Interior e também do portal Araraquara News e do Notícias do Esporte, o nosso WhatsApp tá na tela aí, ó, abaixo da gente aqui, 989... Isso, Grigo. 9... Bem abaixo aqui, ó. Na verdade tem que fazer assim, né? Ó, tá aqui, ó. Aqui. E aí faz assim. Pronto, ó. 989-89-35-26 para você participar, deixar mensagem, nome, bairro, cidade e já manda seu RG aqui porque a gente vai precisar dele para cadastro caso você seja o sorteado, tá bom? No final da jornada, no começo do fim de jogo, assim que o juiz apitar no final da partida, a gente divulga. Eu tenho 3 pares de ingressos aqui, 989-89-35-26. Vai mandando mensagem pra gente. 8 horas 45 minutos pra Betchamps, Corujão Autopeças, Ovo Satoshi, Shimozono, Mega Sorte Loterias, Store Colchões, Bebidas Poti, Prone Alimentos, Brumas e Pizza do Dadá. Jornada esportiva nos canais Futebol Interior. No ar, voltamos em 3 minutos. Fica por aí. Futebol Interior, Campeonato Brasileiro Série B, é aqui. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro!
foi desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida, para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente ou online. A Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol. Carlos Corsato. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior, 8 da noite, mais 49 minutos, 8h49, a bola vai rolar já já, 9h30 da noite, você participa, manda mensagem pra cá, hein, no nosso WhatsApp, 989-89-3526, abraçando aqui o Luiz Carlos Montanher, Jardim Monte Belo. Fala, Luiz, aquele abraço pra você, obrigado pela audiência, vai mandando aqui a sua mensagem pra gente, vou lá no Facebook dos canais Futebol Interior e conto com a sua audiência. Participa com a gente aí, tá bom? Vai deixando aqui a sua mensagem no nosso Facebook Futebol Interior. É o canal para você participar com a gente. Deixa eu já entrar aqui no nosso Facebook para abraçar o povo que tá com a gente. Carlos Roberto Soares, coloca aqui Macaca 2-0. Boa noite, ótima transmissão para vocês. Vamos ganhar 2-0 para Ponte. Tá dizendo aqui o Celso Fittipaldi. Opa, dois palpites, 2-0. Tomara, amém. O Carlos Roberto ainda diz, Macaca, minha vida, eu acredito. Neuci Lucato, boa noite a todos. Obrigado, Neuci. Boa noite pra você também, minha querida. Vai, Ponte, coloca ela aqui. Muito bom, o Hélio não colocar o Richelli, não me passa confiança, tá dizendo aqui o Matozinho. Não tem entrado bem em todos que entrou, talvez colocar nos finais mesmo de partida seria o ideal, tá dizendo ele aqui. Eu também tô contigo, não gostei das vezes que o Richelli entrou não. Já o Moisés Ribeiro, né, apesar daquele jogo do São Paulo que ainda não sai da minha retina, mas né, a gente tem que dar sempre a oportunidade para as pessoas se redimirem. E ele me parece que tá entrando bem nos jogos. Vai mandando mensagem aqui no Facebook, tá? Tô com mensagens aqui, ó, gente. Como eu entrei agora aqui na live, né, não tava atento, então eu só tenho a mensagem da Neuci para baixo, tá? Neuci, Carlos Eduardo Lemos Matozinho, o Carlos Roberto Soares, o Celso Fittipaldi e o Carlos e agora o Luiz Carlos Montanher, que colocou aqui 2-0 para Ponte. São essas as mensagens que eu tenho, apesar de um montão de gente que já está conosco aqui. Quero agradecer você que dá audiência no Facebook aqui dos canais Futebol Interior, se juntar todas as plataformas que transmitem jogos de Ponte e Guarani, todas juntas não conseguem o número de acessos aqui do Futebol Interior. Então a gente só tem que agradecer. Muito obrigado pela audiência no derby. Ficamos entre as 3 melhores, né? Batemos aí número total na 3ª posição. Isso é muito bom porque a gente briga com muita gente boa. Briga entre aspas, né? Os colegas da imprensa aí são muita gente boa. A imprensa campineira, ela é muito boa, além de exportar, né, profissionais aí para o rádio esportivo do Brasil e do mundo também.
e também para a televisão. Então, muito obrigado você que dá essa grande audiência para a gente. Obrigado pelo carinho. O derby, a live pós-derby, então, superou muitos jogos de acesso, mas muitos jogos. Muita gente conferindo a nossa live pós-derby e a gente só tem que agradecer. Muito obrigado, tá? E também no canal de áudio, né? Porque a live pré e pós também foi no canal de áudio. Muito obrigado a todo mundo que ouviu aí. E a gente também queria agradecer os comentários, né, Carlos? Estavam fantásticos os comentários da live. O moderador não pôde ler todos, Pós-derby, gente, fantástico, show de bola, né? Os nossos amigos, perdoem, né, Carlos? Mas olha, foi show de bola, viu? Foi show. A parte verde tava assim, triste. Mas tá tudo certo. Quem perde fica triste, né? Quem ganha fica feliz. Essa é a moral da história. O Danilo Sudo, boa noite, macacada. Hoje tem vitória, tudo normal em Campinas. Coloca ele aqui. Boa noite, nação Ponte Pretana. Abraços, Corsato. Boa narração e mais uma vitória da Ponte. É o Luiz Augusto Duarte Simas. A Vivi Vicente, bora, nega véia. Bora, Vivi! Grande abraço pra você, querida. Obrigado aí pela participação, tá? Pra concorrer aqui a ingressos pro show do Belo, domingão agora no Campinas Hall, feijoada do Cezão, 989-89-3526, WhatsApp, manda seu nome completo com RG pra concorrer. Agora tem o Arthur Eugênio, mas o Arthur tá lá, ávido pra falar. Ele ainda tá tenso, né? Porque o derby deixa realmente a gente tenso, mas aí agora, viu, Arthur? Agora é bola pra frente, campeonato que segue aí, né? E ele vem pra trazer curiosidades que envolvem Ponte Preta e Novo Horizontino. Vai falar de um jogador que passou pelas duas equipes. É com você, Arthur. Arthur Eugênio. Amigos do futebol interior, eu vou falar do goleiro Maurício. O goleiro Maurício, que foi vice-campeão paulista em 1990, no início de carreira, jogando pelo Grêmio Novo Horizontino. Maurício era bom goleiro e uma curiosidade, ele jogava o Campeonato Paulista pelo Novo Horizontino e depois era emprestado e disputava o Campeonato Brasileiro por outras equipes. Foi assim, foi emprestado para Ponte Preta, Portuguesa, Santos, Paysandu, América Mineiro, Fluminense e várias outras equipes. Maurício também jogou no América Mineiro, Portuguesa Santista, Juventude, Noroeste e encerrou a carreira no São Bento de Sorocaba. Era um bom goleiro Maurício, só que o Maurício começou a sofrer um pouco em razão da estatura. O Maurício surgiu no futebol justamente no momento em que os goleiros baixos passaram a não ser valorizados. E Maurício não era um goleiro alto. Nascido no dia 8 de julho de 1970, justamente em Novo Horizonte, Maurício foi revelado pelo Grêmio Novo Horizontino e foi vice-campeão paulista naquele esquadrão do Novo Horizontino que perdeu a final do Campeonato Paulista para o Bragantino. O Novo Horizontino tinha Nelsinho Batista como treinador e o Bragantino tinha como treinador Vanderlei Luxemburgo. Entre outros jogadores, o quarto zagueiro Márcio Santos, campeão do mundo com a seleção brasileira, estava na equipe de Novo Horizonte. Maurício, a partir deste momento, passou a atuar em equipes de projeção, como Santos, Corinthians, Ponte Preta, Fluminense, América Mineiro, mas ele era emprestado e voltava para disputar os campeonatos paulistas pelo Grêmio Novo Horizontino. Era um bom goleiro, um goleiro clássico, um goleiro que tinha uma condição técnica muito favorável, até por isso que jogou em grandes equipes. O seu melhor momento foi justamente no Corinthians, quando participou de equipes que conquistaram títulos importantes na história corintiana. Mas Maurício está marcado como o goleiro do Novo Horizontino, vice-campeão paulista em 1990. Hoje está de volta ao interior, mora hoje em Novo Horizonte, onde tem atuado como treinador de goleiros. Já trabalhou em várias equipes como treinador de goleiros, jogou em grandes equipes. Maurício era um bom goleiro. Talvez, se tivesse 4, 5 centímetros a mais, teria até mesmo sido convocado para a seleção brasileira. Aqui
no Futebol Interior, nós estamos lembrando a história do ex-goleiro Maurício, nascido em 1970, no dia 8 de julho, e jogou nessas equipes que nós recordamos aqui para os ouvintes da Rádio Futebol Interior. Aqui no Futebol Interior, a história do goleiro Maurício, que jogou no Novo Horizontino e teve uma passagem pela Ponte Preta. O Futebol Interior lembrou a carreira do ex-goleiro Maurício Assolini, que continua residindo na cidade de Novo Horizonte. Arthur Eugênio. É isso, bom, 8 da noite, mas deixa eu pegar aqui o meu relógio, 8h58, falando do goleiro Maurício. A gente já falou aqui do Maurício, mas o Maurício passou pouco pela Ponte Preta, né, o Frank? Mas era um bom goleiro o Maurício, o Arthur até destacou aí, apesar da estatura baixa, mas era um goleiro que passava confiança e credibilidade, né? Não, teve uma passagem muito boa aqui pela Ponte, viu, Carlos? Um baita de um goleiro. O Moacir também tinha uma estatura baixa e era um ótimo goleiro, né? Inclusive, o Moacir jogou em seleções de base. O Moacir, eu reputo o Moacir, eu não vi o Moacir jogar, mas pelas histórias que contam, o Moacir era mais goleiro que ele, né? Eu vi os dois jogar, tá, Carlos? Eu também sou mais o Moacir. Só que o Maurício jogou em time maior, né? E o Maurício também já pegou uma fase diferente, né? E olha que quando ele passou na Ponte, a Ponte não tinha aqueles times assim de arrepiar, não, mas ele foi bem aqui. Lembro bem da passagem dele aqui, foi muito boa, Carlos. Maurício jogou no Corinthians, né, Carlos? Jogou em times de... Foi campeão com o Corinthians. Não fez ele era reserva do Ronaldo, né? O Ronaldo estava já mais pro final da carreira, né? E ele chegou a jogar bastante lá no Corinthians. Jogou, ele tinha muito boa colocação, apesar da estatura. Era um goleiro que sempre estava muito bem colocado, Carlos. Verdade. Tinha muita elasticidade, bom goleiro mesmo. Esse Maurício, história contada aí pelo nosso Arthur Eugênio. Se você quer saber a história de algum jogador do passado, é só nos procurar, é só mandar mensagem, por exemplo, no WhatsApp 989-89-3526 e pedir que o Arthur Eugênio vai pesquisar nos seus 2 milhões de livros e no seu conhecimento que ele tem muito avançado a respeito disso. Bom, estamos no ar com notícias do esporte e também com o portal Araraquara News. Daqui a pouco o pessoal da Rádio MS lá do Mato Grosso do Sul vai estar conosco também na jornada esportiva aqui dos canais Futebol Interior e também o pessoal da Rádio Futebol na Canela. São 9 horas em ponto, a gente vai para o último intervalo e aí voltamos. Não paramos mais, vamos nos deliciar ainda com o golaço do Fecim no derby número 204. Daqui a pouquinho a produção preparou um trabalho bacana e também tem um convidado. Daqui a pouco, depois do intervalo, mais informações de Ponte Novo Horizontino e Ponte. Canais Futebol Interior, aqui ó, nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral.
Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu porque a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Futebol interior. 9 da noite, mais 2 minutos, 9:02. Boa noite pra você. 26ª rodada Série B desse Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar daqui a pouco. Tem Ponte Preta e Novo Horizontino e Ponte Preta. Você ligado conosco aqui nos canais Futebol Interior. Série B, Campeonato Brasileiro, 26ª rodada. Um jogo em andamento que começou mais cedo. O Vila Nova vai jogando contra o time do Sampaio Correia. E terminou, né? Fim de jogo, 0-0. Vila e Sampaio Correia. O Vila tá ali enterradaço na zona da degola. Melhorou até com o Alan Al, mas vai enterrado ali na zona da degola. Ontem o Sport venceu a Chapecoense pelo placar de 1-0. Jogo difícil pro Sport, mas o Sport ganhou, né? E deixou a Chape atrás da Ponte. Daqui a pouco tem Novo Horizontino e Ponte. Esses são os jogos de hoje. Amanhã tem Brusque e Londrina, Grêmio e Ituano às 7 horas da noite. Amanhã esse jogo com cobertura aqui dos canais Futebol Interior. Amanhã, sexta-feira, né? Tem Grêmio e Ituano com cobertura aqui dos canais Futebol Interior. Estaremos com a Rádio Guaíba nesse jogo. E depois, Cruzeiro e Náutico. Esse jogo aqui com a Super FM de BH. Os dois jogos com transmissão aqui dos canais Futebol Interior. No sábado, também com transmissão aqui dos canais Futebol Interior, tem Guarani Tombense, 11 da manhã. Lucas de Souza, Claudinei Corse, Wagner Ferreira. Sabadão, 4 da tarde, CRB e Criciúma. Operário e CSA jogam às 18h30. Fechando a 26ª rodada, Bahia e Vasco da Gama, 4 da tarde no domingo. Bom, com esses dois jogos que já aconteceram, bora lá. O Vila vai a 25 pontos agora. É o 18º, sobe um pontinho na tabela, mas não sobe nenhuma posição. E ainda pode perder a posição para o Guarani, caso o Bugre vença o seu jogo no sábado contra o Tombense. O Vila Nova vai a 25, tem 3 vitórias contra 6 vitórias do Operário, que é o primeiro time aqui no Z4, 17º, 25. Os 4 últimos, Operário 25, Vila Nova 25, Guarani 23, Náutico 21 pontos. O primeiro time fora da zona do rebaixamento é o CSA, tem 26 pontos. A Ponte tem 32, nesse momento está a 7 pontos, né, do time que está fora, que está dentro do primeiro time na zona da degola, que é o Operário. Ou seja, a Ponte consegue a sua maior vantagem, né, desde que começou o campeonato, do primeiro time aqui na zona da degola. A Ponte nesse momento é a 12ª colocada. A Ponte não perde a posição mais para a Chape tem 29, perdeu o seu jogo, já jogou na rodada. A Ponte tem 32, portanto não perde mais a posição. E a Ponte pode passar, né, caso vença o time do Sampaio Correia. Aí já é certeza que a Ponte passa o Sampaio se vencer o time do Novo Horizontino. A Ponte vai a 35, o Sampaio com empate tem 34, o Sampaio hoje é o 9º colocado. Cruzeiro líder 54, Bahia vice-líder 44, Grêmio terceiro também 44, perde aqui no número de vitórias, o Vasco é o 4º, tem 42. Quinta posição para o Sport, 37, mas já jogou na rodada. Tombense joga na rodada, pode passar o Sport, tem 36, o Londrina também ainda joga na rodada, tem 35, pode passar o time do Sport. O CRB também, 35 pontos, se vencer passa o Sport, é o 8º colocado. Sampaio Correia já jogou no 34, o Ituano joga na rodada 10º, 33, Criciúma 11º, 33, Ponte Preta 32, 12º, Novo Horizontino 31, 13º, Chape 14ª, 29, Brusque 15º, 28, CSA 16º, 26 pontos, Operário, Vila Nova, Guarani, Náutico, os 4 últimos Série B deste Campeonato Brasileiro. Bom, vamos ainda nos deliciar com o gol do derby. E que golaço do Fecim. Tem narração, viu, ô Felipe? Então, vou pedir para você soltar aí, daqui a pouco a gente comenta. E eu quero saber aqui do Grigo e quero saber também do Frank se essa bola desviou ou não
no jogador do Guarani. Solta o gol do Fecim. A Macaca fez gol? Fecim. Solta aí. 35 minutos passados o segundo tempo de jogo. Ponte Guarani 0-0. Ponte rouba a bola aqui pela ponta direita com o Fecim. Trouxe a bola para a perna esquerda. Vai bater dali. Bateu pro gol. Gol da Ponte. Chutaço de fora da área. Do meio do campo, ele chutou. Acho que teve um desvio ali no meio do caminho. E a bola encobriu o goleirão do Guarani, o Kozlinski, que nada pôde fazer. E a bola foi morrer no canto direito do goleirão do Bugre. Fecim, 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 Fecim. 20, a camisa dele, esse é dele, ninguém tira, tá lá no placar do majestoso. 22º gol da Ponte na competição. O quarto do Fecim com a camisa da Ponte na Série B. Fecim vai pra rede. Fecim vai pra rede. E levanta o povo no majestoso. Fecim tem o nome cravado, tatuado no derby. Fecim põe a Ponte na frente. Ponte 1. Guarani 0, Fecim, goleirão Kozlinski, essa não deu pra você, essa você só pega lá no fundo da rede. Ponte 1, Guarani 0. Tá aí o gol do Fecim, a Ponte fez gol no derby. Fecim, foi pra rede. Ponte Preta 1, 0 pro Guarani. Bom, o derby, além de ser jogado, tem que vencer, né? E a Ponte fez o seu trabalho, venceu pelo placar de 1-0. Foi um golaço, né, Frank? Você não estava com a gente na jornada, mas foi um golaço. Viu com certeza o derby e viu esse gol várias vezes. Depois mostramos também na nossa live pós-derby que você estava com a gente. Foi um golaço. Você consegue definir se pegou ou não? O Fecim, na entrevista, ele fala que pega, né? E hoje pela manhã eu fiquei olhando, o pessoal chama de flame, né? Que é o pedaço, é tipo você tirar uma foto, você ir pegando fotos do vídeo, né? O vídeo por imagem parando. Ela não dá, as imagens, essa imagem da câmera da Ponte TV, ela é a imagem mais nítida que a gente tem, que ela é ali por trás. Eu fiquei com a e até na narração eu falo, parece que pegou em alguém, até pelo jeito que ele chuta, né? Eu entendo que a bola pega ligeiramente ali no zagueiro, no jogador do Guarani e levanta, faz aquela curva e vai morrer no fundo da rede. O Fecim diz que pegou. E você, o que você pensa a respeito do lance? Foi um golaço, né? Ah, Carlos, e bota um golaço nisso, né? E o Fecim vem crescendo e merecia mesmo. Ô Carlos, a sensação que eu tive também é que a bola tem esse desvio no meio do caminho, né? Ela toma uma leve... Ela dá uma mudadinha, até comentei com o Grigo aqui em off. A bola, quando ela sai do pé do Fecim, quando ela passa pelo zagueiro do Guarani, você percebe que ela tem uma mudança de trajetória. Muito pouca, mas o suficiente para impedir qualquer chance do goleiro chegar. Eu entendo que ela sobe, porque ela fez ela faz uma curva, né? Depois que sai do pé dele, né? Mas foi um chute, perfeito. Foi um chute muito feliz e de rara beleza. A Macaca fez o gol pelo placar de 1-0. Eu não sei o que você pensa, o Grigo que estava lá, o Grigo era o nosso olho lá no estádio, né? Quero que o Grigo fale também, mas só para fechar com você a respeito do derby, Frank, até aquele lance, eu narrando o jogo, eu tinha a nítida impressão que o jogo ia terminar 0-0. Ah, Carlos, eu comentei na live pós-derby, né? Qualquer resultado nessa partida, a gente podia se dar por satisfeito. Eu, particularmente, gostei muito do jogo, Carlos. Só que, assim, aquilo que a gente também tem que ressaltar. O Hélio foi muito feliz. O Hélio fez umas mudanças em que o time da Ponte respondeu muito bem. As mudanças dele acrescentaram no time. E, Carlos, vamos ser sinceros, o futebol é objetivo. A Ponte fez uma partida boa e a Ponte, quando desceu, ela foi muito mais efetiva. Em que pese a gente vê aquela pressão toda, que o Guarani fez uma marcação fantástica, a primeira oportunidade é a habilidade de decidir o jogo. E esse derby foi para isso. Quem demonstrasse ali
uma habilidade maior, ia com certeza para a rede. E foi o Fecim. Foi premiado, já vem subindo de produção de novo, está numa boa fase. E foi sensacional. Vamos combinar que foi um golaço. E aí, Grigo, o que você entendeu do jogo? E esse gol aí, você, depois de ver e rever, lá na hora no estádio, não sei se você consegue ter essa visão, né? Mas você entende primeiro que pegou lá no jogador do Guarani, por isso a bola faz aquela curva ou não? Então, Carlos, a visão que eu tinha ali, da onde fica as cabines de rádio ali, na hora do gol, a impressão que eu tive já foi de que pegou. Sim. E no pegar que ela fez ela pegou esse efeito que deu a queda na bola, né? Certo. Então eu tive, na hora do gol, a nítida impressão. Aí, pós-jogo, o pessoal tava comentando, não pegou. Vendo pela imagem do gol aí agora, que passou, né? Aliás, uma bela narração, viu, Carlos? Sem demagogia. Obrigado. Show de bola mesmo. Obrigado. A emoção aí pro torcedor pontepretano foi bacana demais. E além da narração ser bacana, foi uma narração que você se conteve, apesar de usar essa camisa, você fez a narração de uma maneira excelente, na qual você, sendo um derby, você soube, vamos dizer, dosar. Parabéns. O derby a gente tem que... Sim. Eu insisto. Lógico. Apesar de que todo mundo sabe, até teve um ouvinte, eu comecei a ficar preocupado, porque o ouvinte... Parece que esse narrador é pontepretano. Pô, quando o cara fala isso, eu fico preocupado. Porque, tá colocando em dúvida que eu sou pontepretano, aí não, né, velho? Aí não vira, né? Mas o derby, a gente, até por respeito ao Guarani, que eu tenho muito e sempre disse isso, né? Até na rádio da Ponte Preta eu dizia isso, que eu respeito demais o Guarani. Então, até por respeito ao Guarani e à torcida do Guarani, a gente aí vai mais o lado, tem que colocar o lado profissional. Mas por dentro, a felicidade era imensa, pode ter certeza. Então, e vendo a imagem aí do gol, então, na minha impressão, ainda assim, eu fico com a mesma impressão que o Frank falou, que a bola pega ainda no jogador do Guarani ali, dá essa matada no goleiro do Guarani, né? Mas um belo chute do Fecim, um golaço, né, do Fecim, né? A Ponte fez gol no derby? Fez, sim. Isso. Fez, sim. E você teve a mesma impressão, são 9h14, daqui a pouco você tem um convidado, dá tempo ainda para fazer as escalações e tudo mais. Mas eu não sei se essa impressão passou para vocês lá no campo. Até o gol do Fecim, eu falei, esse jogo vai terminar empatado em 0-0. E aí tem toda aquela reviravolta e depois o seu convidado ainda vai falar do que ele fez no final. Mas não era essa a impressão que o jogo caminhava ali para o 0-0, o Grigo? Foi essa a impressão, exatamente, foi essa a impressão. Do jeito que o jogo começou a pegar o formato de empate mesmo, do 0-0 ali naquele momento, né? E mesmo após o gol que o Guarani saiu um pouco para o jogo, a torcida, você percebia que a torcida vibrava, aliás, como vibrou a partida inteira. Parabéns à torcida pontepretana, né, nesse sentido, que compareceu, fez o show dela, não parou um minuto só. Mas você percebia que parece que tava aquele negócio meio que amargurado, sabe? Aquela agonia de acabar. E o Kaique França fez aquela defesaça no final do jogo, que eu vou falar pra você que foi, pro torcedor pontepretano no estádio, o segundo gol da partida. Eu confesso que eu me preparei. Quando ele entrou, e ainda talvez narrasse errado, que eu achei que era o atacante do Guarani que estava na bola. Talvez por isso a bola não entrou. Mas quando o cara apareceu ali na cara do Kaique, eu já, psicologicamente, eu já me preparei. Falei, eu vou ter que dar uma força nesse gol aqui, vou ter que narrar o gol, né? Mas, claro, no final o resultado não... Depois de estar ganhando de 1-0, se tomar um empate, né? Daquele jeito, mas aí o Kaique faz uma defesa simplesmente fantástica e sensacional. E por falar em Kaique França, é ele que vai falar com a gente, não é, Grigor? Exatamente, Kaique França, o homem do segundo gol da Ponte no derby. Vai falar com a gente aí, Filipão. Carlos Corsato, da Rádio Futebol Interior. Kaique, fale da defesa no último lance do derby. Foi a mais importante da sua carreira até agora? Eu acho que é inevitável, né? Eu ainda penso no lance, acabo assistindo ainda, até porque foi uma boa repercussão. Até o momento, se não foi a mais importante, foi uma das mais importantes, né? Por tudo que se tratava esse jogo, por ser uma partida diferente e por ter sido no último lance do jogo.
Kaique, na entrevista após o derby, o Hélio citou sobre a busca por regularidade. A Ponte ainda não venceu 2 partidas consecutivas na temporada. O que tem faltado para encaixar essa sequência de vitórias de um jogo para outro? O professor ele fala muito em regularidade, né? E eu acho que a gente cada vez mais tem se equilibrado na competição. Mas a gente sabe que é complicado jogar fora de casa. Dessa Série B aí, todos os times são qualificados. Acho que é a Série B mais qualificada dos últimos anos. E a gente sabe que jogar fora é complicado, é adversidade, é campo, são vários fatores. Eu acho que o importante é a gente buscar ter uma sequência de vitórias, mas sempre estar pontuando, né? Pelo menos continuar pontuando. Entre os 141 goleiros das séries A e B do Campeonato Brasileiro, você é o que tem o número mais de defesas consideradas difíceis. Esse é o seu melhor momento na carreira? Essa foi uma informação que saiu depois do jogo, eu não tinha conhecimento. Fiquei feliz quando eu soube, né? E eu posso dizer que é o meu melhor momento, sim. Que eu tô jogando, tô mantendo uma regularidade, tô passando a confiança para a equipe e tô feliz com o meu momento e quero manter e melhorar ele. Podemos dizer que você está no melhor momento da sua forma em toda a sua carreira? Sim, fisicamente eu me sinto muito bem, até melhor do que nos outros anos. Um trabalho muito bem feito do Lauro com o Chau, né? Juntamente os dois, agregando a parte de campo com a parte física. E sim, eu tô no melhor momento da minha carreira, tô com uma boa sequência de jogos, tô me sentindo bem em campo e tô muito feliz pelo meu momento. Queria que você falasse sobre esse confronto contra o Novo Horizontino. A gente sabe que é um confronto direto na tabela no momento, né? Sabemos que vai ser um jogo complicado, perdemos para eles em casa, né? Então lá a tendência é ser mais difícil ainda, mas acho que a gente teve um bom tempo de recuperação e descanso pós-derby, né? E já dá pra gente focar totalmente no Novo Horizonte para sair de lá com um bom resultado. Tá aí então a palavra do Kaique França, que além da defesaça no final, ele fez três excelentes defesas no jogo, né, Carlos? Jogou muito bem no derby, jogou muito. Agora essa última defesa do jogo, né, essa no chute do Rodrigo Andrade, essa foi, você falou com propriedade, o segundo gol da Ponte feito pelo Kaique. Estamos enrolando aqui, né, Grigo? Porque vamos ver se o Hélio dos Anjos dá uma palavrinha aqui pro canal Sport TV, que está transmitindo o jogo, né? E a gente vai colocar aqui o Hélio dos Anjos. Já vem aí as escalações, a ficha técnica do jogo para Prônia Alimentos, produtos feitos com carinho. 9h19, você vai participando, 9h89-89-35-26. Tem par de convites para a feijoada do Cezão, em domingão agora no Campinas Hall com o Belo. Agora o Hélio dos Anjos. Criamos outras opções, principalmente com a entrada definitiva do Alisson na equipe. E a gente já moldou a equipe de outra forma, nós estamos satisfeitos. O time manteve o equilíbrio defensivo, cresceu ofensivamente, né? Por isso mesmo nós tivemos um bom aproveitamento nesses últimos... do segundo turno da competição. E naturalmente me dá satisfação hoje, mesmo com todos os problemas que nós estamos enfrentando, a gente bate nessa estrutura que a gente já fez. Tá aí o Hélio dos Anjos, então, falando aqui nos canais Futebol Interior. O estádio, vejo imagens aqui do estádio, não vejo muita gente, aliás, né, que é normal, né, o Novo Horizontino não consegue nos seus jogos colocar aqui um público muito grande, né? Carlos, só para questão de informação, os ingressos lá no Jorge Ismael de Biasi, para a partida de hoje, R$30 para o setor geral, até para o torcedor visitante, e 40 para as arquibancadas inferiores. E com opções de, como sempre, né, com meia entrada. R$30 e 40, 15 a meia, 20 a meia para os ingressos aí. Eu confesso que acho caro. Eu acho caro, até pelo futebol que esses caras estão apresentando. Eu acho que o valor do ingresso razoável é vintão. Vintão fica bom porque aí meio paga 10, né? E R$20 aí a inteira. Mais que isso, eu confesso para você, acho muito caro. E o brasileiro, infelizmente, e o futebol ainda é o esporte do povão, né? Ainda é o esporte do povão, graças ao bom Deus, né? Então, precisava ajudar o povo a estar mais presente aí. Mas no caso do Novo Horizontino, a gente até entende, né? A gente até entende, né, o caso do Novo Horizontino, porque realmente é um clube tradicional, né? Mas é um clube de uma cidade pequena, né? Então,
do interior de São Paulo, que o público realmente nos jogos não é tão grande assim, a não ser quando enfrenta aí grandes times do futebol brasileiro, que aí vai muita gente para assistir os jogos. Bom, são 9h22, quer falar alguma coisa, Frank? Essa questão do ingresso, Carlos, ela é bastante interessante, né? Mas eu acho que é um conjunto de fatores, Carlos. Eu tô com você. Infelizmente, hoje, na nossa realidade, eu também acho um valor alto. E sem contar, Carlão, que o horário dos jogos fica fora da realidade. Sim, hoje 9h30 da noite, no dia, né? Atrapalha demais. Questão de estrutura, né, Carlos? Você vai para um estádio hoje, você tem que ter a parte de alimentação bacana, tem que ter alguns atrativos, tem que mudar muita coisa. Esperemos que o futebol caminhe para o profissionalismo em todas as áreas. Mas a gente pede aqui, né, Carlão, encarecidamente, aos incompetentes motivados, a gente entende grade de TV, mas olha, gente, futebol, sábado, 11 horas da manhã, no meio da semana, hoje, quinta-feira, Carlão, 21h30, é pra acabar, hein? Vamos lá então, 30 segundos, Anderson Grigoletto vai brilhar, porque ele vai trazer a ficha técnica de Novo Horizontino e Ponte aqui nos canais Futebol Interior. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Aí a Ponte Preta escalada desta maneira pelo técnico Hélio dos Anjos para a partida de logo mais contra o Novo Horizontino. 12, Kaique França. 22, Formiga. 4, Matheus Silva. 39, Guilherme Souza. E número 15, Arthur. Número 7, Moisés Ribeiro. 25, Wallison. 62, Elvis. Número 20, Fecim. Número 11, Leandro Bárcia. E número 10, o capitão Luca. Repeteco da Ponte Preta, 12, Kaique França. 22, Formiga. 4, Matheus Silva. 39, Guilherme Souza. 15, Arthur. 7, Moisés Ribeiro. 25, Wallison. 62, Elvis. Número 20, Fecim. 11, Leandro Bárcia. E número 10, Luca. Para o banco, o técnico Hélio dos Anjos tem as seguintes opções: Luan, Norberto, Thiago Oliveira, Bernardo, Nicolas, Richelli, Cássio Gabriel, Jean Carlos, Da Silva, Echaporã, Luiz Felipe e o estreante aí, Bruno Alves. Legal, Macaca, 25 jogos, 8 vitórias, 8 empates, 9 derrotas, 32 pontos ganhos na competição, 12ª colocada. Aproveitamento de 42%. Na disciplina foram 77 cartões amarelos e 7 vermelhos. A Ponte toma muito cartão. Marcou 22 e sofreu 21, saldo positivo de 1 gol. Luca é o artilheiro do time com 10. Próximo jogo da Macaca, anote aí, torcedor. 31 de agosto, 9h30 da noite, contra o Bahia, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Futebol Interior. Grêmio, Novo Horizontino. É o técnico Rafael Guanais. Escalou o Grêmio Novo Horizontino desta maneira. Número 12, Lucas Frigeri. 2, William Lepo. 3, Valber. 4, Liger. Número 5, Ramon Martinez. Número 6, Paulinho Capitão. Número 7, Douglas Baggio. Número 8, Danielzinho. 9, Ronaldo. 10, Vinícius Leite. E número 11, Ronald. Repeteco do Grêmio Novo Horizontino, 12, Lucas Frigeri. 2, William Lepo. 3, Valber. 4, Liger. 5, Ramon Martinez. E 6, Paulinho. 7, Douglas Baggio. 8, Danielzinho. 9, Ronaldo. 10, Vinícius Leite. E 11, Ronald. Como suplentes, o técnico Rafael Guanais tem o Vinícius Almeida, o Joilson, o Gustavo Bochecha, o Barba, Lucas Tocantins, Romário, Wellington, Quirino, Rômulo, Cléo Silva, Felipe Albuquerque e Hélio Borges.
O Novo Horizontino, 13º colocado, uma posição atrás da Ponte, 25 jogos, 8 vitórias, 7 empates, 10 derrotas, 31 pontos ganhos, aproveitamento de 41% até aqui. Na disciplina, 70 amarelos e 3 vermelhos. Também gosta de tomar um amarelinho o time do Novo Horizontino, hein? Marcou 26 e sofreu 30, saldo negativo de 4. Ronaldo. Esse Ronaldo, toda vez que enfrenta a Ponte, gosta de fazer uma gracinha, né? É o artilheiro do time, ele é bom centroavante, né? Tem 7 gols. Próximo jogo do Tigre, o Grêmio Novo Horizontino, 30 de agosto, é terça-feira, 8h30 da noite contra o Sport, na Ilha do Retiro, em Recife. Arbitragem. A arbitragem de hoje fica a cargo do potiguar Caio Max Augusto Vieira. O assistente número 1, o Jean Márcio dos Santos. Assistente número 2, Antônio Adriano de Oliveira. O VAR a cargo do Eber Roberto Lopes. E o quarto árbitro, Fabiano Monteiro dos Santos. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Equipes escaladas, equipes definidas, a bola vai rolar daqui a pouquinho, jogo marcado para as 9h30 da noite, Ponte Preta e Novo Horizontino, Novo Horizontino e Ponte Preta, você vai se ligar, torcedor, com todo o timaço dos canais Futebol Interior, a bola vai rolar daqui a pouco, a partir das 9h30 da noite, 26ª rodada, Série B deste Campeonato Brasileiro de Futebol, 16ª rodada, Campeonato Brasileiro. Tem Ponte Preta em campo contra o time do Novo Horizontino. Bom, o Grigo falou aí do árbitro da partida, né? Ele é capixaba, mas apita pela Federação do Rio Grande do Norte. É o Caio Max Augusto Vieira. E algumas informações aí, o Antônio Adriano de Oliveira, ele é da Federação do Maranhão, tá bom, gente? O Jean Márcio dos Santos, do Rio Grande do Norte. O quarto árbitro, Fabiano Monteiro dos Santos, de São Paulo. E o Weber Roberto Lopes, que apita por Santa Catarina. O árbitro da partida, o Caio Max Augusto Vieira, tem 40 anos e é professor de Educação Física. Ele já trabalhou em 14 jogos na Série B este ano. Só que um detalhe, né? 8 como árbitro, inclusive num jogo da Ponte Preta e Criciúma, 17ª rodada. Por coincidência, a Ponte contra um time amarelo e preto também, né? Verdade, verdade. Foi 1-1 aquele jogo e ele também foi VAR por 6 partidas, né, desse campeonato. Então, Grigo, eu acho legal, né? Porque, por exemplo, ele tá lá na cabine do VAR e ele tá aqui também. Então, eu entendo que pode funcionar melhor, porque eu não sou contra o VAR, pelo contrário, eu acho que o VAR veio para ajudar a arbitragem, mas ultimamente está prejudicando os árbitros dentro do campo, né? Bastante, bastante. O que é para se ajudar, né? O que é para se tornar uma coisa para se consertar algum erro, tá errando mais do que o pessoal lá dentro do gramado. Primeira partida dele na Série B, desse árbitro aí, foi um jogo contra o Guarani. Náutico 1, Guarani 1 na 5ª rodada. Isso, como árbitro de jogo, né? Árbitro, isso. É isso. E da Ponte ele já apitou Ponte Preta 1, Criciúma 1. Ponte toda de branco, faixa preta no peito. Gostou da escalação da Ponte, Frank? Rapidinho. Gostei, Carlos. Gostei, o time tá ofensivo. Vamos ver agora na prática, hein, Carlão? Tá, não vai pela onda da TV não, que a TV colocou que o capitão é o Bárcia, mas o capitão da Ponte é o Luca. Tá bom? A bola vai rolar. Jogo marcado para as 9h30 da noite. No meu aqui, 9h29, 50 segundos. A bola vai rolar e você, torcedor, vai se ligar comigo com todo o timaço de esportes dos canais Futebol Interior. Estou ao lado do Anderson Grigoleto, ao lado também, na tela abaixo, mas estou ao lado também do Frank Francisco e na mesa de som o Felipe Marques. Posse de bola no primeiro tempo do time do Novo Horizontino, Ponte Preta toda de branco, faixa preta no peito, mesmo uniforme do derby. Eu adoro essa camisa branca da Ponte. Isso aqui, ó, faixa preta no peito. Caio Max Augusto Vieira, 40 anos, professor de Educação Física, vai apitar no início do jogo. Posse de bola do Novo Horizontino, apita o árbitro. Toca na bola o Ronaldo, tem bola rolando no campo da FI. E você sabe, torcedor, quando a bola rola eu corro, que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. Torcedor ligado aqui nos canais Futebol Interior. Olho no olho, cara a cara, é hora de provar quem é o melhor em mais um duelo, em mais um jogo de futebol. E se é futebol, você sabe,
Tá aqui, ó, nos canais Futebol Interior, conosco Portal Araraquara News, notícias do esporte, Rádio MS e também Rádio Futebol na Canela. Posse de bola do time do Novo Horizontino, campo de defesa, bola com Lucas Frigeri. Frigeri trabalha essa bola no meio, bola para Ramon Martínez. Martínez foi, disputa de bola ali com o Moisés Ribeiro. Era o número 8 ali, o Danielzinho que estava na jogada. O árbitro tá pegando uma falta, o jogo tá parado. Falta. Falta pro time do Novo Horizontino fazer a cobrança no campo de defesa. Se estivéssemos no estádio Moisés Lucarelli, a Macaca estaria atacando pro gol da linha do trem. Claro, tirando as cabines de rádio como referência. Defendendo, portanto, o gol do portão de entrada do estádio Moisés Lucarelli. A bola está rolando e você, torcedor, ligado conosco. Vem Novo Horizontino, bola aqui pela ponta esquerda com Ronald. Vai para a linha de fundo. Levantamento na boca do gol, toque de cabeça. Não, sobe, Arthur tira. Tira com o pé mesmo. A bola vai voltar na direita, a bola para Douglas Baggio. Baggio toca a bola para o William Lepo. Não é o William, não, é o William Lepo. Vira o jogo, trabalha a bola para Danielzinho. Danielzinho para Baggio. Baggio para Lepo. Cruzamento na boca do gol. Bateu forte pro gol, Ronald. Kaique. Fantástico. Sensacional, Kaique França. Já fez o primeiro milagre dele no jogo. Era gol. Era bola na rede, Kaique espalma escanteio pro Novo Horizontino, Grigor. Pegou muito bem na bola o Ronald, pegou de primeira. E o Kaique França, mais uma vez no início do jogo, já está mostrando aí, fazendo um milagre. Lá vem bola. Escanteio, levantamento na boca do gol, toque por baixo, chega a zaga da ponte, tira a bola, volta na ponta esquerda, bola pro Ronald, o pequenininho Ronald, vai para a linha de fundo, por baixo, chega ali o jogador da Ponte Preta, o Alisson. Cara, foi escanteio, não foi? Foi o Luca, Carlão. Foi o Luca? Foi o Luca que tava na jogada. Achei que foi escanteio, a não ser que a TV aqui no replay mostre outra coisa, mas seria o segundo escanteio para a equipe do Novo Horizontino. O Caio, Max Vieira não anotou. Bola para a Ponte, que sai aqui no jogo apoiado. Bola com Moisés Ribeiro. O Kaique França já teve que fazer um milagre. O Kaique França tá lembrando o Ivan. O Ivan, quase todo jogo, ele tinha que fazer um milagre. E o Kaique agora fez, porque essa defesa foi simplesmente fantástica. Sensacional. Canais Futebol Interior, Campeonato Brasileiro Série B, é aqui. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável, jogue com moderação. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Ponte tá sem foco aqui no começo do jogo, hein? Bola na ponta esquerda. Cruzamento, levantamento na boca do gol pro Danielzinho. Foi pro chão. Pênalti. Não. Ele anotou ali a marca da Cal. Rapaz, tomei um susto, velho. Aí o Douglas Baggio foi pro chão, ficou pedindo pênalti. O árbitro não deu. Kaique França sai do gol para fazer a defesa. Parece que começa desligado o jogo, sei lá, estranho. Bola pro Elvis, trabalha a bola pra Ponte, bola pro Arthur. Arthur toca a bola ali pro Luca, tentou fazer o passe de primeira, bola pro Fecim. A bola vai sair lá pra linha de fundo. Tiro de volta pro time do Novo Horizontino fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. Aproveitar que você tá com o microfone na mão aí, Frank. Não foi nada ali não, né? Foi jogada normal, né? Não foi nada não, Carlão. Carlão, me preocupou já no começo do jogo. O Formiga deu 2 mancadas bravas aqui, hein? E o Alisson também me pareceu meio desligadinho. Vamos aguardar que a galera acorde aí, hein? Tem muita gente aqui na live. Osmar Dangar, Hudson Batagim, boa noite, bancada da FI. Mais uma excelente transmissão e mais 3 pontos na sacola. Tomara, viu, meu querido? Obrigado. Apostei casa fora, tá dizendo aqui o Lucas Menezes. E vem o time do Novo Horizontino. Bola com o Ronald, tá na ponta esquerda, mas tá impedido. Tá levantando ali o braço o árbitro, o auxiliar número 2, o Antônio Adriano de Oliveira, que é do Maranhão, 34 anos, funcionário público, anota o impedimento do ataque do time do Novo Horizontino. 5 minutos, toque eletrônico, mesa de som, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br.
Time do Novo Horizontino ganha essa bola lá na ponta, bola pro Danielzinho, chegou o Fecinho, puxou ele, cometeu falta, o jogo tá parado, falta pro time do Novo Horizonte fazer a cobrança no círculo que divide o gramado. Quem tá com a gente por aqui também é o José Márcio. Boa noite, vai ser um ótimo jogo, tá dizendo ele aqui. Neuci Lucato, traga 3 pontos para a nossa torcida macaca. O Joel da Silva, Ponto Terror e Ser Ponte em Novo Horizonte. O Batata tá por lá também. O João Ribeiro, campo de futebol tem que ser um evento completo. Bebida, comida e muito mais, tá dizendo aqui o João Ribeiro. O Joel da Silva também tá ligado com a gente. Leonardo José, pessoal na live aqui no Facebook, tá bombando. Vai mandando aqui a sua mensagem pra gente. Quer concorrer aqui a ingressos pro show do Belo? Feijoada do Cezão, domingão agora no Campinas Hall. Manda mensagem, tem que ser pelo WhatsApp, tá bom, gente? Nome completo, bairro e cidade pra concorrer. Nome completo, bairro e cidade pra concorrer. E também já deixa-se aqui o seu RG, tá bom? Tô aguardando a sua participação. O Joel tá mandando uma foto lá do campo. Tá lá no campo, Joel. Ô, Joel, obrigado pela participação. O Roberto em Jundiaí, Corsato, Frank Grigo, Felipe, ótima transmissão pra vocês. Obrigado, Roberto, pela participação. Mandou mensagem aqui no Zap e eu tô esperando a sua participação também. 989-89-35-26, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Vai participando aí, deixando aqui a sua mensagem pra gente. Canal do YouTube também, tô ligado, tô entrando aqui no YouTube agora, hein? Narrador tá em todas as plataformas. São 30 celulares aqui na mesa do cara, pro cara falar. Nelson Letrinta Júnior tá com a gente. Boa noite a todos, ótima transmissão. Marília, São Paulo é Ponte Preta. Alexandre Girelli tá ligado com a gente aqui na transmissão. Fala, Xande! Obrigado por estar conosco. Xande foi no derby, ô Grigo? Foi, né? Olha, foi sim. Foi, né? Foi sim. Foi. Opa. Só você que não tava lá junto, né? Com o pessoal lá, os macacos alambrados, não é isso? Não, mas tá de bom tamanho. Tá de bom tamanho. A galera fica vibrando também, é legal demais. Isso é muito bom. Esse Anderson Grigoletto, nosso repórter que torce também. Bora, aqui não tem essa não de misto, essas coisas, tá? Para com isso, hein, velho. Aqui não tem essa não, aqui é tudo ponte. Aqui é tudo macaca, querida, amor da minha vida, sou louco por você. Paulinho, vira o jogo, trabalha a bola aqui para Ramon Martinez. Martinez colocou o Barba no banco de reserva, jogador que a Ponte Preta teve interesse no começo da temporada. Vira o jogo, trabalha a bola para Danielzinho. Danielzinho na ponta para o William Lepo, bola para Douglas Baggio. Baggio é perigoso. Guilherme Souza vem na marcação. Baggio trabalha a bola para o William Lepo. Vai lá para a linha de fundo, vai para fazer o cruzamento. Ele volta para Danielzinho, para Lepo. Cruzamento na grande área, fez a proteção ali o Arthur. O Lepo traz a bola para a perna esquerda, não conseguiu cruzar, voltou, trabalhou, bola para Danielzinho. Danielzinho na ponta para Douglas Baggio. Baggio fez o passe, jogou, voltou atrás, bola para o Vinícius Leite. Esse Vinícius Leite era para jogar na ponte, né? Ele preferiu o Novo Horizontino. Trabalha a bola na ponta esquerda, bola para a equipe da Macaca, bola para a Fecim. A Ponte fez gol no derby, Corsato. Fez sim. Bola aqui pro Arthur. Arthur vira o jogo, trabalha a bola na ponta, bola para Matheus Silva. Tá pendurado, Matheus, hein? Vira o jogo, trabalha a bola na ponta direita, bola para Igor Formiga. Igor Formiga sai da ponta, vem pro meio, lateral da Ponte, na marcação, para cima dele. Veio o Ronaldo. O Ronald tava por ali. Ele volta essa bola na ponta, fez o passe. Aliás, os times espelhados, né? Isso é bom pro Frank falar daqui a pouco, jogando com 3 atacantes. Os dois times, bola ali pro Danielzinho. Danielzinho vira esse jogo, trabalha a bola para Vinícius Leite. Vinícius Leite para Danielzinho na ponta, bola ali para Douglas Baggio. Arthur vai na marcação para cima dele, colocou o braço ali o Arthur, né? Colocou o bração, fez a proteção, o Baggio reclamou, o árbitro marcou. Falta para a equipe do Novo Horizontino fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro no Padre Anchieta. WhatsApp 971007031. BetChamps, vem jogar na BetChamps. No bolão, você concorre a até R$25 mil. Seja responsável, jogue com moderação. Quase 10 passados desse primeiro tempo. Já vou aqui no Facebook, no YouTube Futebol Interior. Tá bombando lá também. Já vou mandar mensagem. Já vou mandar aquele abraço pra você. Manda mensagem que eu te mando aquele abraço. Paulinho vem pra fazer a cobrança na falta pra equipe do Novo Horizontino, o capitão do time. Tá por lá também. É o Vinícius Leite, o 10. É ele que tá por lá. Paulinho com a perna esquerda, cavadinha, levantou, tocou na boca do gol, toca de cabeça. Chega a zaga da Ponte, tira. Subiu ali o Líger. Vai subir sozinho, hein?
Meu Deus, ninguém marcou o zagueiro da equipe do Novo Horizontino. Subiu sozinho, a sorte é que ele errou o toque. Aí o Arthur jogou essa bola pra fora, escanteio pra equipe do Novo Horizontino. Segundo no jogo, segundo pro Novo Horizontino. Ô Grigô, rapidinho. E quase que o Ramon Martinez ainda pega a sobra da cabeçada do Liger. Lá vem Novo Horizontino. Vinícius Leite, cobrança, o camisa 10, levantou, tocou na boca do gol. Matheus Silva tira, a bola volta na ponta direita. Bola pro Lepo, cruzamento pro Liger, vai fazer, tá sozinho, né? Toque de cabeça pro gol do Novo Horizontino. É gol. O da Ponte também tá de sacanagem. O cara tava sozinho. Só faltou montar o equipamento, o acampamento ali, ó. Pegar toda a sua tralha e montar o acampamento. Ninguém marcou o Liger. Deus do céu, hein? Que horror, hein? Que coisa horrível. Tava sozinho. Colocou no canto esquerdo do Kaique, que nada pôde fazer. Primeiro gol do jogo. E a Ponte parece que não veio pro jogo, pelo menos nesse comecinho de jogo. Liger, de cabeça, faz Novo Horizontino 1, Ponte 0. A tela tá printada, o detalhe do gol é seu, Anderson Grigoletto. O cruzamento do Douglas Baggio encontrou o Liger ali, na linha frontal da pequena área. Sozinho, literalmente sozinho, como você bem narrou. Sem chances para o goleiro Kaique França, abre o placar a equipe do Grêmio Novo Horizontino, 1-0, informação para Betchamps. Franco Francisco, a Ponte parece que 11 minutos não veio pro jogo, né? Tá 1-0 pros caras. Não, Carlos, infelizmente a Ponte até agora não jogou. E no gol, Carlos, se você prestar atenção, o seu Igor Formiga estava de quarto zagueiro, não tinha ninguém do lado direito. Pra não dizer que não tinha ninguém, o Lucas vinha correndo para tentar ajudar. O cara ficou sozinho. O Hélio vai precisar mexer, Carlão. O time tá desencaixado. Mexer com... Você já mexeria já com 12 minutos, Frank? Não. Eu digo mexer aqui é conversar, Carlos. Conversar, pontuar, porque o nosso meio-campo tá fora de posição. O Formiga não tá bem de novo. A Formiga há muito tempo não vem bem, né? Tá lá o Norberto. Olha lá, eles continuam brigando na cara do árbitro. Agora... Dá um abraço um no outro lá, o outro abraço um. É, quase que chegaram a vias de fato no beijo, o Danielzinho e o Formiga. Ficaram testa com testa ali na frente do senhor Caio Marques e ficou só na conversa, viu, Carlos? E a falta nem nele foi, né? Que era o Ronald, camisa número 11 que tava ali. Mas nem no Ronald foi a falta, né? Eles ficaram brigando ali, a Ponte perde pelo placar de 1-0. Conosco, o MS Web Rádio, também Rádio Futebol na Canela e vem Novo Horizontino. A Ponte tá perdidaça. Bola pro Ronaldo, tá impedido. Tá na frente, levantou ali o bandeiro número 2, o Antônio Adriano de Oliveira, confirmou o Caio Max Ribeiro, impedimento do ataque da equipe do Novo Horizontino. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. Passa o tempo passa. 13 minutos, primeiro tempo. 32 para terminar o primeiro tempo de jogo no Giro do Giro. Eu giro que giro o placar do futebol para você. Te contei não. No primeiro tempo, o Novo Horizontino tá na frente. Liger marcou. E o Novo Horizontino, com esse resultado, tá passando a Ponte na tabela de classificação. Vai ainda 34. Novo Horizontino 1, Ponte Preta 0. Não pergunte sobre meu passado, eu não vivo mais lá. 26ª rodada Série B do Campeonato Brasileiro ontem. Sport 1, Chapecoense 0. Mais cedo, Vila Nova e Sampaio Corrêa empataram pelo placar de 0-0. Amanhã tem transmissão aqui nos canais Futebol Interior para você e no sábado também, 11 da manhã. Amanhã, noite de Série B com 2 jogos. No sábado, às 11, a bola rola para Guarani, Tombense, Lucas de Souza, Wagner Ferreira e Cláudio Nicorsi. Ô Frank, fala do jogo aí, 14 minutos passados, primeiro tempo, já tá 1-0 pro Novo Horizontino, Frank. Carlão, 14 minutos, por enquanto o Novo Horizontino exerce uma pressão em cima do time da Ponte, principalmente aqui do lado direito. A nossa meia cancha não se encontrou ainda. O Alisson e o Moisés Ribeiro. O Moisés está ali na posição de cabeça de área, mas o Alisson a gente nota que está perdidinho. O Hélio precisa trocar uma ideia aí, porque a coisa está começando a ficar complicada, Carlão. E, consequentemente, sobra para a dupla de zaga, né? Que aí fica todo mundo batendo cabeça aí. Mas, por enquanto, o placar é justo, Carlos. Mas ali, na marcação do Liger, tinha que ser um atacante, né? Não sei quem é que tinha que estar ali, mas o Liger estava sozinho. Mas fez o que quis ali.
Torcedor da Ponte marcando presença lá no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, Novo Horizontino e Ponte, Ponte Preta em Novo Horizontino. Deixa eu abraçar aqui o pessoal que tá com a gente no YouTube, no Futebol Interior, Marcelo Borges. Abraço a todos vocês, boa transmissão. Abraço pra gurizada de Chapecó, Santa Catarina. Transmitimos o jogo da Chapecoense com o Giovanni Martinello, grande Giovanni, e a Rádio Oeste Capital, aqui dos canais Futebol Interior. O Mário Garotinho, Corsato. Bom trabalho pra equipe, abraço do amigo Mário Celso. Olha quem tá aqui, cara. O dono do Te Contei Não. Que prazer ter você comigo aqui, Mário. Grande Mário Celso, obrigado por estar conosco, tá com a gente no YouTube Futebol Interior. Tem mais um escanteio pros caras, hein? Lá na ponta esquerda. É o terceiro escanteio no jogo para a equipe do Novo Horizontino. Lembrando que o primeiro gol do jogo saiu, né, depois de uma jogada de escanteio. O escanteio foi cobrado, a Ponte tirou a bola voltou lá do lado direito, aí o cruzamento voltou e os caras, o Novo Horizontino foi pra rede, escanteio cobrado, curtinho, bola para o William Lepo, levantou, tocou na boca do gol, bola ali pro Douglas Baggio, sobe a zaga, ninguém tira, ficou procurando ali o zagueiro, a bola voltou pro Valber, vai queimando ali, bateu pro gol, foi travado na hora do agora. E aí a bola sai, vai embora, vai pra lateral. É lateral pra equipe do Novo Horizontino. O Luca tá pé da vida com a zaga da Ponte. Roberto Santos tá colocando aqui na live, ressaca do Derby. E que ressaca essa, hein, Roberto? Pelo amor. 16 minutos, quase 17. A Ponte ainda não veio pro jogo. É lateral para a equipe do Novo Horizontino fazer a cobrança. Vem Paulinho para fazer a cobrança do arremesso normal. Paulinho vem ele para fazer. Refugou. Refugou o Paulinho. Não sei por que refugou. Agora o Caio Marques manda voltar. Manda fazer a cobrança do arremesso manual. Ele toca a bola pro Ronald. Ronald para Vinícius. Vinícius para Paulinho. Vem pro cruzamento, levantamento na boca do gol. Forte demais. A bola passa, vai embora. Linha de fundo, tiro de volta pro goleirão da Ponte, o Kaique França, fazer a cobrança. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos. Desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. Também o teaser, a bola tava com a Ponte. Era tiro de meta pra Ponte. A Ponte perdeu a bola lá, mas agora veio pro campo de ataque. Bola pra Macaca. É o Elvis. Trabalha, bola na ponta direita. Toca a bola pro Luca. Foi travado. Foi travado na hora do agora. E o Luca tá bravo, hein? Mas o Luca tá pé da vida com os jogadores da Ponte. A Ponte não veio pro jogo. Roberto Santos está dizendo aqui, resultado justo. A Ponte não se encontra no começo de jogo. Trabalha a bola o time da Ponte, bola ali no campo de ataque, bola do Arthur, recebeu do Moisés Ribeiro, perdeu, mais um passe errado, aí chegou o Moisés Ribeiro, cometendo falta para cima do Douglas Baggio. O jogo tá parado, é falta. Eu tô até com dó desses caras, viu? No intervalo, o que esses caras vão tomar de pressão, e vem Novo Horizontino, bola ali na ponta direita, cruzamento, não, chega a zaga da Ponte, tira a bola, volta na ponta, bola pra Macaca, bola pra Baggio, Baggio retrocede, volta essa bola um pouco mais atrás, bola pro Valber, Valber pra Vinícius Leite, chegou a zaga da Ponte pra tirar, a bola com o Matheus Silva, tira, toca a bola ali pro Guilherme Souza na ponta, volta a bola pra Arthur, Arthur pra Guilherme Souza, tá no campo de defesa, o zagueiro da Ponte toca a bola pro Arthur, você tá de sacanagem, né, Guilherme? Você tá de sacanagem, pô, será que é proibido penar essa bola, velho? Será que é proibido penar essa bola? Tira essa bola daí! O Guilherme Souza agora errou, né? Deveria, como você falou, dar um chute pra frente, quis fazer o passe pro Arthur, mais uma falta pra equipe do Novo Horizontino. E na jogada anterior, quem errou a bola ali foi o Matheus Silva. Então a dupla de zaga muito instável hoje na partida contra o Grêmio Novo Horizontino. Informação para Corujão Autopeças. Mas os caras são zagueiros. Pô, para com essa bobagem. Isso aí pra mim é tontice de jogada apoiada. Pô, não dá pra sair assim, tá vendo? Tá vendo que não dá pra sair desse jeito. Ô, chuta essa pinóia, velho. Olha o que arranjaram aí. É falta pra equipe do Novo Horizontino fazer a cobrança na pela direita. Vinícius pra bola. Levantou, tocou na boca do gol. Matheus Silva sobe, tira de cabeça. Bola volta pro Arthur. Arthur não, pro Elvis. Elvis trabalha a bola pra Moisés Ribeiro. Moisés Ribeiro pro Fecim, tá lá na ponta esquerda. 2 na marcação pra cima dele. Vem ainda o Vinícius, o Fecim. Consegue sair. Na ponta direita, tá sozinho. Foi até perder. Perdeu, recuperação de bola pra equipe do Novo Horizontino. Bola pra Douglas Baggio. Já virou, trabalhou bola na ponta direita. Chegou o Guilherme Souza.
tira, ganha na boa pra Macaca, toca a bola pra Moisés Ribeiro, o Moisés tocou, era pro Lucas, sobe a zaga para tirar com o Líger, autor do gol da equipe do Novo Horizontino, tira, bola volta pro Moisés Ribeiro, aí chegou o Douglas Baggio, camisa número 7, comentando falta, o jogo tá parado, é falta para a equipe da Ponte fazer a cobrança no campo de defesa, e atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo, e placar do futebol. Passa o tempo passa. 20 minutos passados do primeiro tempo. 25 para terminar o primeiro tempo de jogo. Te contei não. Homenagem aqui ao Mário Celso. Nosso garotinho. Grande Mário Celso. Em Novo Horizonte. 1 pro Novo Horizontino. Líger marcou 0 pra Ponte. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, mais uma saída errada da Ponte, bola para Danielzinho, vai queimar dali, bateu pro gol, se joga na bola Moisés, e a bola vai para a linha de fundo, é escanteio pro Novo Horizontino lá pela esquerda, 4 no jogo, Grigor. Mais uma saída errada na conta do zagueiro Matheus Souza. Mais uma vez a bola sobrou com o Danielzinho, que encheu o pé ali de fora da área, a bola explodiu no Moisés Ribeiro, mais um escanteio. O quarto para a equipe do Grêmio Novo Horizontino nesse primeiro tempo. Informação para Ovos Satoshi. É o quarto escanteio para a equipe do Novo Horizontino, nenhum para a Ponte. 21, primeiro tempo, levantamento na boca do gol, toque de cabeça do Líger para fora. Passa, vai embora a linha de fundo. Akira Miyamoto, Macaca começou muito mal e continua. Lado direito da Ponte, uma avenida. Sem lombada e sem radar, né, Akira? Valeu. Edilson Roberto, a Ponte não existe em campo. Péssimo futebol, uma vergonha. Um horror, coloca ele aqui. Coisato. Oi. Só fazendo a correção aqui, que eu falei Matheus Souza. Guilherme Souza foi o que errou mais uma vez o passe nessa jogada aí. Fátima Fornazieri, um abraço, Carlão. É nóis, Ponte. Quem sabe agora? Vai, Ponte. Bora na ponta esquerda, bola pro Arthur. Vai pro cruzamento, pega ali no jogador da equipe do Novo Horizontino. Pegou no braço do jogador da equipe de Novo Horizonte. O jogo tá parado. Donizete Silvério da Silva pra cima, Ponte. João Batista Alves Neto. Vamos que vamos, Macaca. O Albert Santos, boa noite, meus amigos. Meu nome é Francisco Coco, quero ingressos para a Feijuca. Ótima transmissão. Albert Cavalcante, sempre fazendo gracinha, né? Albert, responde o Wendel Coral, viu? Porque ele ficou chateado com você, não escreveu hoje no nosso grupo, não. Magoou, viu, Albert Cavalcante? Magoou, o nosso querido Wendel Coral. Chegamos na metade da metade do jogo. 22:30, quase passados os primeiro tempo. Tá 1-0 pro Novo Horizontino. 1-0 pro Tigre contra a Macaca. Agora o árbitro da partida, o Caio Max, foi conversar lá com alguém do banco de reservas da equipe do Novo Horizontino. O Elvis, vem ele, o camisa número 62 para fazer a cobrança. Elvis pra bola, Lucas Frigeri, ano passado estava no CSA, goleiro do Novo Horizontino. O Giovani tá contundido, né, que é o goleiro titular. Tá contundido, o Lucas Frigeri tá no gol da equipe do Novo Horizontino. Falta para a Ponte, quase 23 passados do primeiro tempo de jogo. Tá 1-0 para a equipe do Novo Horizontino, que vai passando a Ponte no momento da competição. Vem para a bola, levantamento na boca do gol do Elvis, para trás. Mete a cabeça na bola, tira. Era o Ronaldo que estava por ali, joga a bola, linha de fundo. É o primeiro escanteio para a Ponte, hein, Grigor? Primeiro escanteio da Ponte, 23 minutos. Vai lá, Elvis, para fazer a cobrança. Informação para Shimozono, Mega Sorte Loterias. Vem bola, Elvis pra bola, levantamento fechado na boca do gol, toque de cabeça. Lucas Frigeri defendeu, a bola entrou, hein? A bola entrou ou não? Lucas Frigeri, fantástico! Sensacional, fez a defesa. Eu fiquei com a impressão que no segundo lance essa bola teria entrado. Rapaz, o Luca cabeceou, o goleirão defendeu, e aí o zagueiro da equipe do Novo Horizontino vem e toca essa bola pra trás. Não entrou não. Não entrou não, aí o Lucas Frigeri de novo. Sensacional, fantástico. Defendeu duas vezes, quase o gol de empate da Ponte, Grigor. Duas defesaças do goleiro do Grêmio Novo Horizontino, o Lucas Frigeri. Primeiro na cabeçada do Luca. Ele fez a defesa parcialmente, a bola ficou pipocando. Tava o Nicolas ali para colocar o pé, mas o zagueirão conseguiu tirar na linha do gol, a bola voltou pro Lucas Frigeri, que fez a defesa. Quase que a Ponte Preta chega ao empate. Informação para Store Colchões. E o VAR tá olhando lá, o VAR tá olhando o lance só para confirmar mesmo. A impressão de que eu tive que a bola teria entrado na defesa do Lucas Frigeri. Bom, não foi nada,
A bola realmente não entrou, coisa que a gente já havia visto também aqui no replay. É falta para a equipe do Novo Horizontino fazer a cobrança no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Bebidas Poti. O puro sabor da vida. Moisés Ribeiro trabalha a bola pra ponte, bola pra Luca, tá na ponta direita, ele vira o jogo, toca a bola para Leandro Bárcia. O Bárcia tentou fazer o passe no meio pro Elvis, não conseguiu pegar. A zaga da equipe do Novo Horizontino sai jogando no campo de defesa, já trabalha a bola aqui na ponta esquerda. Bola pro camisa número 5 da equipe do Novo Horizontino, que é o Ramon. O Ramon ganha essa bola, faz o passe pelo meio, procurava ali o Ronald, melhor pra zaga da ponte, tira a bola com o Alisson, toca errado, o Igor Formiga. A bola volta de novo pra equipe do Novo Horizonte, bola pro Ramon. Ramon toca a bola pra Paulinho, capitão do time, perna esquerda, faz o passe, abre o jogo, toca a bola pro Ronald, sobe o Formiga. Não vai terminar bem esse embate Formiga e Ronald. Ronald e Formiga. E agora o Alisson foi pro chão, o jogo tá parado. Falta pra ponte fazer a cobrança no campo de defesa. Ô Frank, fala do jogo aí, meu querido. Quase 26. Passados o primeiro tempo, tá 1-0 pro Novo Horizontino. Carlão, parece que o time da Ponte agora tá querendo se encontrar. Essa jogada, espero que dê um ânimo pro time, mas a galera parece meio nervosa, Carlão. Eu não sei, tá muito bagunçado, né? O Matheus Silva muito inseguro, errando passe simples. O Formiga muito mal posicionado. E se a Ponte se acalmar, Carlos, ajeitar a coisa, com todo respeito ao Novo Horizontino, isso aí é jogo pra gente fazer 3 pontos. Eles não têm time pra pressionar a gente. É o meu pensamento, mas até aqui o placar é justo, hein? E o Ronald agora deu uma cacetada no Alisson, que pelo amor, hein? Bola aqui pela ponta direita, bola pra ponte, bola pra Leandro Bárcia. Bárcia ficou pedindo falta, o árbitro não deu. Vem o Elvis na marcação, não consegue roubar, a bola voltou com o Ronald. Ronald trabalha a bola no meio, bola pro Vinícius Leite. Vinícius Leite tocou no meio, a bola sobrou pro Ronaldo. O Matheus Silva não conseguiu dominar, a bola voltou. O Ronaldo vai saindo da grande área, vem a caça dele aqui, o Guilherme Souza. Ele volta essa bola um pouco mais atrás, bola pro Ramon Martínez. Martínez vira o jogo, toca a bola pra Danielzinho. Danielzinho na ponta direita para o William Nepo. O William Nepo, quase 27, passados primeiro tempo. Tá 1-0 pro Novo Horizontino, faz o passe no meio, bola para Vinícius Leite. Vinícius Leite tocou, tava no Avaí. O Vinícius Leite não conseguiu dominar na bola, a bola voltou pro time da Ponte. Bola pro Elvis, domina, põe a bola no chão, vira o jogo, trabalha a bola para Igor Formiga. Tá na ponta direita, fez a finta, passou pelo Vinícius, trouxe a bola pra perna esquerda, agora na perna direita pro Bárcia, não conseguiu dominar. Chegou o Paulinho para dominar essa bola, toca a bola para Vinícius Leite. Leite vem, Bárcia na marcação pra cima dele. Chegou ali o Alisson. Chegou ali pra cima do Ronald, né? O Ronald deu no Alisson, o Alisson deu no Ronald e é isso, né? O problema, o Grigo, é que os caras devolvem com todo mundo vendo, né? O Ronald deu no Alisson e o Alisson ficou com aquilo, né? O Alisson ficou com aquilo, né? E aí o Alisson foi lá e devolveu no jogador da equipe do Novo Horizontino. O Alisson devolveu, mas amarelou pro Bárcia, o número 11 da Ponte Preta. O Bárcia amarelado o primeiro cartão da partida, mas é bem que você está dizendo, tá? O árbitro está deixando rolar ali algumas coisas que já deveria ter soltado o amarelinho para alguns outros jogadores. Mas o primeiro amarelo do jogo para o número 11, Leandro Bárcia da Ponte Preta. Ele deu a falta aqui do Bárcia, né? No jogador da equipe, no Vinícius Leite, jogador da equipe do Novo Horizontino. A Ponte que tem em campo, Fecim, o Alisson, Matheus Silva e Kaique pendurados, né? Então eles não podem tomar cartão, porque aí não jogam contra o time do Bahia. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Brumas, fábrica e confecção sustentável. Camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Vamos abraçar aqui no Facebook, tá bombando, hein? O Fábio Fernandes, boa noite a todos. Com esse futebol que estamos vendo, o negócio é ir dormir mais cedo. Que amanhã é dia de trampo. Não, Fabião, não, calma, né? Vamos empatar. Acharam que o campeonato é só o derby, tá dizendo ele aqui. Osmar Dangar, estou seriamente pensando nisso. Quer dormir também. E esse tal de Bárcia, tá dizendo aqui o Fábio Fernandes. Valeu. Alguém perguntou aqui, cadê o Fábio Sanches? Falamos no começo da live, né? No começo da transmissão. Problemas musculares. Osmar Dangar. E a Ponte está amontoada em campo. Moisés Ribeiro e Formiga podem ficar no vestiário. Tá dizendo aqui o Wilson Correia, Lula dos Santos. O Mauro Gomes. Estou em Congonhal.
Minas Gerais, curtindo o futebol, vai ser 2-1 pra Ponte, tá dizendo ele aqui, amém, viu? Acorda a Ponte, tá dizendo o Edson Cláudio, acorda a Ponte, tá dizendo aqui o Sérgio Fernandes, o Lucas Menezes, vamos que vamos, Silvana Pereira, bora macaca, precisa acordar, e vem o time do Novo Horizontino, bola na ponta direita pro Ronaldo, na marcação chega o Guilherme Souza, e aí na hora de tocar, toca errado, desarmou legal, mas na hora de tocar, tocou errado, Ponte que vai errando mas um monte de passes. O time da Macaca, oi. Naquela hora que o Barça tomou o cartão, o auxiliar técnico do Rafael Guanais também levou amarelinho ali no banco do Grêmio Novo Horizontino, viu? Deixa eu mandar um abraço aqui pro Tiagão, Tiago e nada. Ô, Tiago, que bom você tá com a gente, querido. Escreveu aqui na live, Corsato, manda um abraço aí pro seu fisioterapeuta. Ele tá cuidando aqui do Corsatão. O Corsatão deu um estiramento na coxa, né? Foi querer fazer graça, né? E o Thiago tá lá, tá com a gente. Valeu, Thiago, mas a minha ponte tá dando trabalho hoje, viu, Thiagão? Tá perdendo pelo placar de 1-0. Um abraço, Thiago, seja bem-vindo aqui à nossa live. Fátima Fornazieri, vamos, Ponte, vamos reagir. Tá com a gente também aqui no canal do YouTube. Valeu, obrigado. Marcos Alan Teixeira, manda um alô pra cidade de Porteirinha, Minas Gerais. Curtindo, valeu. Alain Delon. Frank Francisco já viu muitos filmes do Alain Delon, né? Eram muito bons, hein, Carlão? Era um craque, o Alain Delon, na encenação. Craque do cinema. Elvis pra bola, cobrança de falta pra Ponte, levantamento na boca do gol, toque de cabeça do Guilherme Souza pra fora. Passe, vai embora! Linha de fundo, tiro de volta para a equipe do Novo Horizontino, Grigor. Chegou mais uma vez a Ponte Preta. No cruzamento, na cobrança de falta do Elvis, ele buscou lá o Guilherme Souza dentro da grande área. Achou. Porém, a bola veio meio alta, o Guilherme Souza pegou de uma maneira embaixo da bola, a bola foi por sobre o gol do Lucas Frigeri. Tiro de meta para o Grêmio Novo Horizontino. Informações para Bebidas Poti. Isal Zi Alves, 2 do Luca, virada na Macaca. Tá dizendo ele aqui, valeu Isal. Jorge Domingues, boa noite. Amigo, cheguei do trampo agora, tô ligado. Vamos virar a ponte. Ô Jorge, seja bem-vindo, viu? Muito obrigado. Grande abraço pra você. Obrigado pela audiência. O Jorge que é lá de São Paulo, capital paulista. O Jorge que é nosso companheiro, é comentarista. Grande Jorge, equipe Gol de Placa lá do Célio Campos. Valeu. Luiz Augusto Duarte Simas, todos os jogos desse árbitro tem confusão. Tá dizendo ele aqui. Amarelou. Pra quem? Amarelou pro Valber, número 3 da equipe do Novo Horizontino. Fez aquela famosa cerinha ali, o Caio Marques puxou amarelo e amarelou para o Valber, número 3 do Grêmio Novo Horizontino. Informações para Proni Alimentos. Para jogadores em campo, um para Ponte e um para o Novo Horizontino, mas o técnico também levou, né? O técnico do Novo Horizontino, Rafael Guanais. Foi o auxiliar? O auxiliar dele, isso. Eu achei, juro que eu achei que tinha sido técnico. Então foi o auxiliar que tomou aqui pela ponta direita. Então são 3 cartões no jogo. Bola ali pela direita, trabalha a bola o time da Ponte. Bola com o Wallace, o Alisson. O Alisson vira o jogo, trabalha a bola na ponta. Bola ali pro Matheus Silva. Matheus Silva, a Ponte toca a bola no campo de defesa. Já passamos de 30, chegamos a 33 deste primeiro tempo. Tá 1-0 pro Novo Horizontino. Ponte trabalha a bola. Guilherme Souza fez o passe no meio, tocou a bola pro Fecim. Fecim veio, perdeu, teve que vir recuperar, aí perdeu. A Ponte tá marcando muito na frente, né? Esse é o jogo da Ponte. Mas aí se der um contragol pros caras, meu Deus, que medo. Luca veio na jogada, Valber na marcação, pra cima dele, fez a finta, passou pelo Luca. Toca a bola pra Lucas Frigeri. Frigeri com a perna direita, põe bola no campo de ataque, sobe, Matheus Silva, tira de cabeça. A bola volta pro Alisson. Linda a finta do Alisson. Passou pelo primeiro, passou pelo segundo. E aí foi pro chão, o jogador da equipe do Novo Horizontino ficou pedindo falta, o árbitro não deu. E o Arthur ficou de programa de flashback. Bola na ponta direita para o William Lepo. Virou pro Douglas Baggio. Para Lepo, vai pro cruzamento, Moisés Ribeiro. O Arthur ficou. E aí o Moisés Ribeiro conseguiu fazer ali a proteção, joga a bola para a lateral, é lateral para a equipe do Novo Horizontino fazer a cobrança na pela direita, canto alto da sua tela, canto alto do seu televisor, levantamento, vem bola na ponta direita, Ronaldo vai fazer, passou pelo Kaique, golaço! Gol do Novo Horizontino! Esse Ronaldo todo jogo, né? Deus do céu! Péssimo jogo da Ponte. Ridículo, horrível. Os caras estão de ressaca no derby, meu filho. Não é possível. Cruzamento da esquerda. O Ronaldo veio e não foi com a mão, não, viu? Achei que não foi com o braço, não. Cruzamento lá na ponta direita do Douglas Baggio. O Kaique, meteu a mão na bola nesse jogo. Esse gol vai ter que ser anulado, hein? Esse gol vai ter que ser anulado. Eu olhei só o lance do pé.
Aí ele sai comemorando, faz o coraçãozinho, né? O árbitro tá dando uma olhada lá, vai pro VAR, o árbitro da partida, o Caio Marques, acho que anulou o gol, hein? Acho que anulou o gol. Anulou o gol, foi com o braço, né, velho? Foi com o braço, anulou o gol, ainda bem. Ainda bem que ele anulou o gol, viu? Mas olha que péssimo o primeiro tempo da Ponte Preta, o gol tá anulado, não foi dessa vez que o Ronaldo fez. Porque ele levou o braço com a mão claramente, né, Frank? Sim, senão não tinha nem como ele ajeitar essa bola. Agora, Carlão, defesa da Ponte tá uma graça, hein? Defesa e meio hoje não existe. Tá totalmente desencontrado o time. Na cobrança de lateral ali pro Douglas Baggio, tanto o Arthur quanto o Moisés Ribeiro parece que estavam dormindo na jogada. O Douglas Baggio ele fez a finta sozinho nos dois e fez o cruzamento. Por sorte, bateu na mão do Ronaldo, invalidado o gol, continua 1-0 pro Grêmio Novo Horizontino. Mas que falta fazem Leonardo e Amaral nesse time, né? Perdidaça, a zaga da Ponte um horror, só tem o Moisés Ribeiro de volante, né? O Alisson não tá conseguindo marcar direito, as laterais da Ponte uma avenida, que coisa horrorosa. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Corujão Autopeças, bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Lateral para o time do Novo Horizontino fazer a cobrança lá pelo setor de ponta direita, vem o William Lepo para fazer a cobrança do arremesso anual, ele toca a bola para Danielzinho, Danielzinho chega, a zaga da Ponte tira, joga, Fecinho para lateral, é lateral para a equipe de Novo Horizonte fazer a cobrança, tá 1-0, mas os caras já fizeram o segundo, só que foi anulado porque o Ronaldão, né? Achou que era vôlei ou basquete e meteu a mão na bola. A bola voltou pelo meio, bola para Paulinho. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Arthur mete a cabeça na bola, tira. O Hélio dos Anjos vai ter que mexer aí, né? Vai ter que dar uma mexida nesse time no intervalo, porque tá uma coisa horrorosa. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$ 250,00. Seja responsável, jogue com moderação. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. O Edilson Roberto aqui no YouTube está perguntando o que o Bárcia está fazendo em campo. O que está acontecendo com a Ponte Preta? Meu Deus, está dizendo aqui a Fátima Fornazieri. Obrigado pela audiência. O Roberto Carlos está com a gente também. Valeu, Roberto. Ele tá perguntando aqui como o Guarani conseguiu perder pra Ponte. Ô, Roberto, se você vê as estatísticas do jogo, a Ponte foi muito melhor que o time do Guarani. Agora vamos combinar, né? Você não tá fazendo essa pergunta aqui na live, né? Olha a classificação do Guarani, olha a classificação da Ponte. Uma coisa é o time jogar mal 30, 40 minutos de um jogo. Outra coisa é a classificação, né, meu filho? Dá uma olhadinha aí na tabela de classificação, você vai ver por que o Guarani perdeu pra Ponte. Carlos Eduardo Lemos Matozinho, vamos virar essa bodega. Tá dizendo ele aqui. Você sabe o que é bodega, ô Grigor? Olha, se eu fosse o dicionário, eu não saberia explicar o que é bodega. Você sabe o que é bodega? É uma botija, né? Tipo uma botija, né? É bodega. É botija agora, é um comércio. É um comércio. É verdade. Aqui no estado de São Paulo, aqui no estado de São Paulo é uma mercearia, né? É uma bodega que vende produtos alimentícios. Mas tá meio zoneada essa bodega, hein, ô Matozinho? mais uma. Ô, Matozinho, tá meio zoneada, hein? Essa bodega, hein? Pelo amor de Deus. Sandra Mara Teixeira tá com a gente também. Vivi Vicente. Só dá Ponte. Valeu, só Ponte. Obrigado pela participação. Vem, o time do Novo Horizontino trabalha a bola aqui pro campo de ataque, sobe a zaga pra tirar, joga a bola pra lateral. É lateral pra equipe da Ponte fazer a cobrança lá pelo setor de ponta esquerda. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você tempo. E placar do futebol. O tempo vai passando. Passa o tempo passa. 39. Quase 39 deste primeiro tempo, 6 minutos para terminar o primeiro tempo de jogo no Giro do Giro. É o Giro que gira o placar do futebol para você. 26ª rodada da Série B, Campeonato Brasileiro. Estádio Jorge Ismael de Biase em Novo Horizonte. Novo Horizontino 1, Líger marcou de cabeça 11 do primeiro tempo. Ponte Preta 0. Faço da minha vida um poema, escrevo com sorrisos e trechos de muitas felicidades. Obrigado, torcedor, pela grande audiência. Bola pra Ponte, Igor Formiga, vai pro cruzamento, pega no Paulinho, sai, vai embora, linha de fundo.
Escanteio para Ponte. É o segundo escanteio para Macaca. No segundo tempo, Grigô. Exatamente. No cruzamento do Formiga, a bola bateu no Paulinho, saiu em escanteio. Segundo escanteio da Ponte nesse primeiro tempo. Vem Elvis para a cobrança. Informação para brumascamisetas.com.br. Escanteio para a equipe da Ponte fazer a cobrança lá pela ponta direita. Escanteio para Macaca. Elvis para a bola, levantou, tocou na boca do gol. Alisson de cabeça para fora. A bola passa, vai embora, o Alisson tá pedindo escanteio, o juiz não deu. Tiro de volta para a equipe do Novo Horizontino fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte para você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Deixa eu ligar o microfone, né? Deixa eu mandar um alô aqui pro amigo Tigrão Soldeira. Grande Márcio. Tigrão Soldeira, como é que fala? É o nome de guerra dele, né? Mas é o Márcio. Fala, Marcião, tá com a gente. Grande abraço pra você. Daí Novo Horizontino, bola na ponta, Danielzinho. Por baixo, cruzamento. Guilherme Souza, mete o pé na bola, tira. Sérgio Fernandes, vamos virar isso. A Ponte tem que organizar pro segundo tempo. Tá dizendo aqui o Francisco Carneiro. Rodrigo de Oliveira. Adora a Macaca, apesar de ser corintiano. Valeu, Rodrigo. Obrigado por estar conosco aqui, viu? Valeu. Leandro Gregores também tá com a gente. Tá osso o time da Ponte, hein? Ainda não se encontrou. Pra cima, nega véia, tá dizendo ele aqui. O meio campo da Ponte está perdido, Carlão. O Fernando Rodrigues tá dizendo aqui. Ô, Fernandão, seja bem-vindo, rapaz. Gente, vamos deixar, né? Deixa o pessoal aqui. Vamos deixar os antes também, que é importante, né? É importante a gente ter os antes aqui na nossa live. Bola aqui pro campo de ataque. É bom, eu gosto sempre de acompanhar também o contraditório. Gosto disso, né? E é bom porque aí o pessoal se imagina na posição que nós estamos na tabela. Vamos deixar os caras aqui. Bola pro time da Ponte na ponta direita por baixo. Chega a saga da equipe do Novo Horizontino, tira. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Brumas, confeccionando a sua ideia de maneira sustentável e preocupada com o meio ambiente. Acesse o site brumascamisetas.com.br. Agora, é bom destacar, né, o VAR, né? Tá rápido, né? Eu falei que o Caio Max, ele apitou 8 jogos nesse campeonato e foi VAR 6 vezes, né? O lance do gol, outrora, demoraria uns 5 minutos. Bola para a equipe da Macaca. Olha o Alisson, ganhou a bola, passou pelo primeiro, passou pelo segundo, aí puxou, né, o Liger. Cometeu falta, o jogo tá parado, na verdade foi o Valber, camisa número 3. Ele puxa o Valber, o jogo tá parado, é falta. Falta para a equipe do Novo Horizontino fazer a cobrança no campo de defesa, Grigor. No VAR hoje é o Weber e Roberto Lopes, né? O experiente árbitro aí que está no comando do VAR hoje. E só lembrando que a Ponte Preta, pós partida do derby realizada no último sábado, a Ponte Preta fez um treinamento apenas para essa partida contra o Novo Horizontino. Opção do técnico Hélio dos Anjos. Bola para o time da Ponte, bola ali pro Fecinha, mas os caras ganharam o derby, até com o Hélio, tem que dar uma folguinha pros caras, né? Olha o Fecim, foi tocar a bola pro Elvis, que coisa horrorosa. Aí a bola voltou pro time do Novo Horizontino. Esse é o perigo. A Ponte marca lá em cima. E aí vem os caras. Douglas Baggio vai pra linha de fundo, vai queimar dali, bateu pro gol. Kaique França. Sai do gol pra ficar com ela, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. Você ligado aqui nos Canais Futebol Interior. Tigrão Soldeira, sempre com a gente. Valeu, querido. Obrigado, hein? O Sérgio Pasquini também tá ligado com a gente. Valeu. O Tigrão é gente boa demais, viu, Sérgio? Tigrão é gente boa demais. Se você perguntar pra ele o nome do goleiro do Corinthians, ele não vai saber quem é. Então, pode ficar tranquilo. Tigrão é gente boa. Sem falar que, né, ele faz churrasco todo final de semana, mas não convida os amigos, viu, ô Sérgio? Tigrão não convida os amigos, não, viu? Mas ele faz churrasco lá no Pesqueiro do Taché, em Paulínia. Aliás, que saudade da querida Paulínia. Angelina Carvalho tá com a gente aqui na live. Vivi Vicente, ô Vivi, beijo pra você. Tem uns engraçadinhos aqui que entram na live. Vocês deviam cuidar do time de vocês, né?
Acho que é melhor, né? Mas tudo bem, fica aí. Bola na ponta direita, trabalha a bola para Ronaldo. Ronaldo tá impedido. O árbitro parou para marcar impedimento do ataque da equipe do Novo Horizontino, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Corujão Autopeças. Baterias Moura, 60 amperes à base de troca. R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Ô Frank, o Akira Miyamoto tá dizendo aqui, ó, que tem que ficar no vestiário. Deixa eu ver esse ataque da ponte. Bola aqui pro Luca, empurrou. O Paulinho vai ficar pro Lucas Frigeri. Tá dizendo aqui, ó, o Akira. Formiga, Guilherme e Bárcia estão abaixo da linha. Da minha paciência. A paciência do Akira Miyamoto. O que você acha? Você tá com ele? Eu vou acrescentar aí mais uns 4, hein, Carlos? Eu não vou citar nome não, mas o time da Ponte hoje, meu Deus, que sofrível. Parece que a rapaziada comeu uma feijoada e veio pro jogo. Não é possível, Carlão, não acerta nada, não encaixa nada. Eu colocaria aí um zagueiro aí, o Thiago Oliveira, por exemplo, e pra dar uma marcada nesse time aí, porque tá osso o negócio, hein? Mais 3. Vamos até 48, informou o Anderson Grigoleto. Não tá fácil. O Akira tá dizendo aqui, coloca Thiago Norberto e Bruno Alves. Aliás, atacante, que foi contratado junto ao Remo, tá no banco de reservas, o Bruno Alves. Bola aqui no campo de ataque, trabalha a bola, o time da Ponte, bola pro Alisson. O Alisson, ele joga forte, né? E ficou pedindo falta ali. O Paulinho, o árbitro não deu. Daqui a pouco o intervalo do jogo aqui nos canais Futebol Interior. Conosco o portal Araraquara News. Notícias do esporte. Rádio Futebol na Canela e MS Web Rádio. O Alisson vem pra bola. 46, segundo tempo, por baixo. Chegou a zaga pra tirar, tira, joga a bola pra lateral. É lateral pra Ponte. Vem Igor Formiga pra fazer a cobrança do arremesso normal. Vai colocar a bola na grande área. Levantou, tocou na grande área. Sobe a zaga da equipe do Novo Horizontino. Tira a bola, volta com o Ronald. Dá um bico nessa bola, tira. Não tem ninguém, hein, Souza? Escorregou. A sorte que não tinha ninguém perto dele. Aí ele faz um balãozinho. A zaga da equipe do Novo Horizontino tira. A bola volta de novo. Bola pro Arthur. Da Douglas Baggio. Chapeleta ali pra cima do Elvis. Chegou o Arthur cometendo falta. Pegou o Douglas Baggio. Acho que vai ter cartão pro Arthur, hein? Vai ter cartão pro Arthur, hein? Amarelou. Não deu outra. Amarelou pro número 15, Arthur, da Ponte Preta. Segundo amarelo para os jogadores da Ponte Preta, 15, Arthur. Segundo amarelo do jogo da Ponte Preta. O Tigrão tá dizendo aqui, vocês estão convidados para passar um dia com a gente no Pesqueiro. Valeu, Tigrão. Obrigado, viu? Sérgio Fernandes, tá feita a coisa, tá feia a coisa. E como tá? Esse Barça, esse Barca furada, tá dizendo aqui o Lemos Matozinho. Percebi isso no primeiro jogo que fez, não entendo como é escalado. Tá criticando aqui o Hélio dos Anjos, falando do Echaporã, tá no banco, Wesley, Matheus Anjos. Vai entender, o Matheus ainda tá se recuperando de um problema no joelho. O Echaporã hoje tá no banco de reservas. Temos a honra e o prazer de tê-lo no banco de reservas. Moisés Ribeiro, toca a bola aqui pro Elvis. Quem sabe o gol de empate da Ponte no finalzinho do primeiro tempo. Ponte não jogou nada no primeiro tempo, hein? Tô até vendo a bronca que esses caras vão levar do Hélio dos Anjos no intervalo. Bola ali pro Arthur, dominou, chegou ali o Valber, tira, joga a bola pra lateral. É lateral pro time da Ponte fazer a cobrança lá pela esquerda. 47-30 passados deste primeiro tempo. Tá 1-0 pra equipe do Novo Horizontino. Novo Horizontino fez 2. O Ronaldo fez um gol, mas não valeu porque ele levou a bola com o braço. Aí não pode, né, Ronaldo? Bola pela ponta direita para Matheus Silva, para o Igor Formiga. Eu aposto com quem quiser que o Igor Formiga nem volta mais pro segundo tempo. Não volta. Eu aposto. E aponta o centro do gramado. Caio Max Augusto Vieira, árbitro do Rio Grande do Norte, 40 anos, professor de educação física, tá apitando o seu 9º jogo neste campeonato, como árbitro, né? VAR já foram 6. Fim de jogo no primeiro tempo, a bola parou no estádio Jorge Ismael de Biagi, o Jorjão, 1 pro Novo Horizontino, 0 pra Ponte, tá começando o intervalo do jogo aqui nos canais Futebol Interior. 10 da noite, mais 19 minutos, 10 e 19. Lembro que tá valendo para você que tá participando com a gente um par de ingressos para a feijoada do Zezão. Luca. Vai, Grigo. Veio para competir forte, a gente não tá competindo. Tá deixando um pouco a nossa essência de lado. E se a gente não entrar mais ligado, a gente toma o segundo. Então tem que tentar acertar isso, porque o nosso jogo é esse, o jogo de competitividade lá em cima, isso não está acontecendo. Perfeito, obrigado. Tá aí faltando competitividade, falou o capitão da Ponte Preta, Luca.
É isso, Luca dizendo que faltou competitividade pro time da Ponte. A Ponte perdeu pelo placar de 1-0 no primeiro tempo. E aí, o Frank Francisco, fala pra gente do jogo, tá 1-0 pra equipe do Novo Horizontino, Frank. Carlos, placar até o momento justo, Novo Horizontino, sem precisar fazer muito esforço, gente. Vamos ser bem honestos, hein? Que hoje nada deu certo. Ô Carlos, o nosso amigo torcedor aí falou 3, né? Eu até aqui, ó, num exercício rápido de memória, já separei aqui, ó, alguns jogadores que pra mim não vou ter de jeito nenhum, hein? Formiga, Arthur, Bárcia, o Barca aí, tô com o companheiro aí, né? Nosso amigo torcedor. E o Guilherme Souza também, tô assustado com ele, hein, Carlos? Rapaz. Uma coisa interessante, eu não sei o que a sua opinião, Carlos, a sua é do Grigo. Mas eu não gostei do Alisson atrás. Toda vez que o Alisson desceu e foi pra frente, a Ponte, inclusive, trouxe problema pro Novo Horizontino. Bom, Frank, então são 4. Falou o nome de 4 jogadores aí. Não acredito que venha tudo isso. Mas, cara, tá conhecendo aí o Hélio dos Anjos, do jeito que a gente conhece. Se o Formiga voltar pro segundo tempo, pra mim vai ser uma surpresa. Não é mesmo? Porque tem 2 laterais no banco, o Norberto e o Bernardo. Aliás, por falar em banco de reservas, antes do primeiro intervalo, passa o banco da Ponte aí, Grigor. Beleza. Luan, Norberto, Thiago Oliveira, Bernardo, Nicolas, Richelli, Cássio Gabriel, Jean Carlos, da Silva, Echaporã, Luiz Felipe e Bruno Alves. Esse é o banco da Macaca. E o banco do Novo Horizontino? Vinícius Almeida, Joilson, Gustavo Bochecha, Barba, Lucas Tocantins, Romário, Wellington, Quirino, Rômulo, Cléo Silva, Felipe Albuquerque e Hélio Borges. Legal, esse o Anderson Grigoleto, que vai descansar agora no intervalo. Volto já para bater um papo com o Frank Francisco e falar desse primeiro tempo de Ponte 1, Novo Horizontino 0, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho.
Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, a base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, abraçando aqui o Wilson Correia, Lula dos Santos, cadê os garotos da base, Roberto Santos, o time todo mal, mas os piores foram Guilherme Souza, Matheus Silva, Formiga, Moisés Ribeiro e Bárcia, que quase foi expulso. O Dirceu Mariano tá com a gente, o Aparecido Alves da Silva, primeiro tempo desastroso, já estamos no lucro, perdendo só de 1, se os caras apertam um pouco mais, teriam feito mais. Tem que contratar o Kaique em definitivo, ou estender o contrato, o único que jogou hoje, tá dizendo aqui o Carlos Eduardo Lemos Matozinho. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Roger, de Colatina, Espírito Santo, ele é torcedor do Cruzeiro e tá com a gente aqui. Frank, os dois zagueiros estão mal, hein, tá dizendo aqui o Wilson Rocha. O Fábio Fernandes, esse Guilherme é zagueiro, o pessoal tá pegando no pé do Guilherme Souza hoje, primeiro jogo com a camisa na ponte ele foi bem, o pessoal tá pegando no pé dele hoje, eu acho que a zaga tá muito exposta, mas quero aqui o comentário do Frank Francisco, vai Frank. Carlos, aqui em off a gente estava conversando, né, o grande problema é que o Moisés Ribeiro e o Alisson, tá ficando um buraco muito grande, Carlão, o Alisson ele tá muito habituado a jogar na frente. Tanto que as jogadas dos 25 minutos para frente, o Alisson se adianta mais. Você pode ver que ele não só incomodou, como criou oportunidades para a ponte lá na frente. Mas no sistema defensivo, está estourando tudo em cima do Moisés Ribeiro e, consequentemente, gera uma baita intranquilidade para a nossa zaga. Então está estourando tudo em cima do Matheus Silva e do Guilherme Souza, né? Apesar que, vamos ser sinceros, gente, a ponte não veio para o jogo, Carlos. Tá difícil aqui a gente falar, alguém está conseguindo jogar. Eu daria um destaque aqui para o Luca, o que corre, o que briga, o que grita. Teve no começo do jogo, ele estava dando um carrinho aqui, Carlos, na lateral direita. Mas o pessoal precisa pegar o espírito do Luca e ir para campo com essa garra, senão fica difícil, Carlos. Esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. Rápido intervalo, volto já com os números do jogo. Ponte Preta 0, Novo Horizontino 1, Novo Horizontino 1, Ponte 0, canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Futebol Interior. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Bateria Zeta 60 amperes, a base de troca, R$ 259 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu por que a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação.
Futebol Interior. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. O primeiro tempo da Ponte foi horrível, hein? Horroroso. Um dos piores primeiros tempos da Ponte Preta na competição, até na época lá atrás, né? Que a Ponte tava brigando lá com os 4 últimos. O Elson Goulart tá ligado com a gente aqui, escreveu: o professor Hélio vai acordar o time no vestiário. Vamos virar. Ponte Preta 2-1. Quero ver o Frank tirar o chapéu hoje no gol da Ponte. Valeu, Elson. Obrigado aí pela participação. Abração, Elson. Grande abraço pra ele. O Joel tá mandando aqui mensagem, né? Tá lá no estádio Jorge Ismael de Biase, ouvindo a gente. Valeu, muito obrigado pela participação. O Joãozinho do Figueira 1 Campinas também tá ouvindo a nossa transmissão. Obrigado pela participação. O pessoal que tá mandando mensagem aqui no Zap quer concorrer aqui aos ingressos pra Feijoada do Cezão. Show do Belo, hein? Domingão. Campinas Hall, hein? Você vai se divertir de montão e vai conferir o melhor do pagode, porque o Belo canta pra caramba. Quer concorrer? Nome completo, bairro, cidade, aqui no WhatsApp, 989-89-3526. Frank, números do jogo: chutes, 9 do Novo Horizontino, 4 da Ponte. No gol, 4 do Novo Horizontino, 1 da Ponte. Posse de bola, 54% pro Novo Horizontino, 46% pra Ponte. Passes, 196 do Novo Horizontino, 176 da Ponte. Precisão de passes, 74 contra 71. Faltas, 8 do Novo Horizontino, 13 da Ponte. 2 amarelos para a Ponte, 1 para a equipe do Novo Horizontino. Impedimentos, a Ponte não ficou nenhum. Uma jogada impedida, o Novo Horizontino 3. Escanteio 6 no total, 4 para o Novo Horizontino, 2 para a Ponte. Os números do jogo: Ponte perde para o Novo Horizontino pelo placar de 1-0. Vamos lá, você falou um monte de jogador aí, Frank. Deixa eu lembrar você que são 5 substituições, tá? Mas se você fosse o Hélio, se você fosse Frank Hélio dos Anjos, quem você voltaria, o que você mudaria nesse time da Ponte, Frank? Ah, Carlos, pra não vir com a 5, vamos então. Aí você me jogou muita responsa, hein? Vamos lá, eu tiraria de cara a Formiga, já viria com o Norberto. E tiraria o Bárcia aqui e entraria com o Luiz Felipe. O Richelli, o problema é que ele não inspira confiança. Mas eu viria com o Luiz Felipe ou o Richelli para fazer um quadrado no meio, deixando só o Fecinho e o Luca na frente. O nosso meio-campo está exposto, a gente está perdendo o embate para o Novo Horizontino na meia cancha. As duas laterais, consequentemente, também não estão bem no jogo hoje. E esse problema da volância da Ponte, como o Alisson está muito acostumado a jogar à frente, ele não conseguiu dar encaixe legal com o Moisés Ribeiro. E está estourando tudo em cima da zaga. Mas eu iria com essas alterações aí, Carlos. E o Grigo, ele falou aqui no lance, até em off, né? Era o Luca mesmo que estava lá, ó. E que eu falei, né? É um zagueiro que faz o gol. No beabá do futebol é assim: zagueiro quem marca? O atacante, né? E sempre um atacante que tem um pouquinho de tamanho, né? Era o Luca que tava na jogada e deixou o cara sozinho ali. Agora a Ponte teve uma chance, né, rapaz? E que chance é essa, né? Cabeçada do Luca, o Frigeri fez uma defesaça. E aí o zagueiro da equipe do Novo Horizontino mete o pé na bola, tira. Foi o lateral lá, o William Lepo, que se jogou na bola e tirou. E o Bárcia tava ali, mas nem pra se jogar, nem pra colocar o pé na bola, né? Exatamente, ele tava ali, na hora que a bola ficou pipocando ali. É o que o centroavante, o atacante tá lá pra fazer, né? Se ele coloca o pé na bola ali, ele fazia o gol tranquilamente. A bola tava praticamente na linha do gol ali. Pois é, o Frank, então você faria 2 alterações, é isso? Tiraria o Bárcia e o Formiga. Isso, viria com o Norberto e Luiz Fernando. E o Luiz Felipe na vaga do Bárcia aqui pra fazer voltar o time no 4-4-2, Carlos. Eu colocaria uma alteração, né? Uma alteração, claro, que muita gente talvez não gostasse, né? Mas eu, ao invés do Luiz Felipe, eu colocaria o Thiago. Jogar com 3 zagueiros. Deixaria ali os 3 zagueiros, né? E na vaga do Bárcia, que não jogou bem, né? Foi contratado para ser titular, hein? Mas não tá jogando bem por enquanto. E o Formiga tem que sair. Se o Formiga voltar pro segundo tempo, eu já vou cravar aqui que o Hélio dos Anjos vai errar. E vai errar muito, né? Teremos 2 substituições. Uma é o Nicolas e o outro é o Luiz Felipe. Acho que o Frank pediu camisa 26, né? Jean Carlos. Então ele não vai tirar, viu?
o Igor Formiga, não. Não vai tirar o Igor Formiga, não, hein? Rapaz, vamos ver o que ele fez ali. Daqui a pouco a gente vai saber quem que ele tirou, né? Vamos lá. Vai ser 2 alterações aí no time da Ponte, tá? 2 alterações. Foi embora. Bom, o Grigo vai falar já, né, Grigo? A gente já pode falar já. Vai. Saiu então número 11, Bárcia, para a entrada do número 18, Nicolas. Saiu o 11, Bárcia, para a entrada do 18, Nicolas. Saiu também o 15, Arthur, amarelado, para a entrada do número 26, Jean Carlos. Jean Carlos tá no jogo. Bom, o Bárcia, pedra cantada, né? Agora o Arthur, né? A gente não havia falado dele. E o Formiga tá no jogo, pra mim erra o Hélio dos Anjos. Daqui a pouco o Frank vai falar, porque vai começar o jogo. No segundo tempo, apita o árbitro. Caio Max Augusto Vieira de Natal, Rio Grande do Norte, tem bola rolando no campo da FI. E você sabe, torcedor, quando a bola rola eu corro que corro atrás dela para trazer todas as informações para você. E vem Novo Horizontino, bola com o Ronald, entrou na grande área, vai fazer o segundo, bateu pro gol, Kaique! Fantasticamente fantástico de novo o Kaique! O Ronald apareceu na cara dele. E aonde foi? Do lado do Formiga, o Hélio dos Anjos. Gosto demais do Hélio, mas nessa ele foi muito mal. O Ronald bateu pro gol. O Kaique pegou, linha de fundo, escanteio para a equipe do Novo Horizontino. Mais um levantamento na boca do gol. Kaique de novo. Mete a mão na bola, tira a zaga da Ponte, chega para completar. E a Ponte tenta vir pro campo de ataque, bola pro Nicolas. Na marcação, chega aqui, pra cima dele, William Lepo. Lepo toca a bola ali no Nicolas. Nicolas disputa a bola ali com o Valber. Melhor pra zaga da equipe da Ponte. O Jean já fez ali uma proteção. Ganha essa bola pra Ponte, trabalha a bola ali pro Alisson. O Alisson pra Matheus Silva. Matheus Silva tenta virar o jogo, da direita pra esquerda. Zaga da equipe do Novo Horizontino chega tirando. A bola chegou com o Jean cometendo falta. Já tinha amarelo, o Arthur. E aí agora vem o Jean Carlos. Eu não acredito num negócio desse, cara. Depois vocês vão criticar o técnico também, mas com menos de 2 minutos, tome cartão. Exatamente. Ele tirou o Arthur amarelado, colocou o Jean Carlos, que em 1 minuto e meio fez a falta em cima do Bajo e já amarelou. Amarelo para o número 26, Jean Carlos da Ponte Preta. Informação para Pizza do Dadá. Falta inteligência realmente pro jogador de futebol. Não é possível um negócio desse. Não é possível. E a Ponte fez as alterações aí, Frank, rapidinho no comecinho do jogo. O Formiga tá lá, Avenida Formiga continua lá e a Ponte mexeu Jean Carlos e Nicolas no time. Carlos, pra mim erra o nosso treinador, né? Carlos, vai lá. E vem o Alisson, perde essa bola no meio. A bola voltou pro time do Novo Horizontino. Bola com o Danielzinho. Chega, a zaga da Ponte tira. Moisés Ribeiro. Esse jogo aí, esse jogo é infeliz, esse jogo de sair jogando aqui no campo de defesa, né? E a Ponte perde a bola mais uma vez. Mas eu vou parar, viu, de ficar reclamando, porque não vai adiantar, né? É escanteio para a equipe do Novo Horizontino fazer a cobrança aqui pela ponta esquerda. Vem Vinícius Leite para fazer a cobrança do escanteio para a equipe de Novo Horizonte. De novo, a Ponte não volta no segundo tempo, só dá Novo Horizontino. Levantamento na boca do gol, Matheus Silva tira dali, fez sim completa, a bola volta para o time de Novo Horizonte. Líger na bola, é o Valber que tá por ali, chega o Alisson, tira, a bola volta aqui no meio campo, sobe a zaga da equipe do Novo Horizontino, bola com o Líger, autor do gol, faz a bola, faz o passe lá na ponta esquerda, bola pro Ronald, tá fazendo a festa lá na ponta esquerda, cruzamento, levantamento na boca do gol pro Ronaldo, chega a zaga da Ponte, mas o último toque foi do Ronaldo, a bola saiu, linha de fundo, tiro de volta para a equipe da Ponte fazer a cobrança, que avenida lá pela ponta direita, hein, Frank? Carlos, mas o Matheus Silva também hoje tá horrível, hein? Esse primeiro ataque, o erro da saída de bola foi dele e agora ele não conseguiu acompanhar o Ronaldo e largou a bucha lá pro Guilherme Souza. Vai lá, Carlão, de novo. E vem o Ronaldo, tá na grande área, na marcação pra cima dele, Matheus Silva. A Ponte realmente tá na ressaca, viu, gente? A Ponte faz o pior jogo da temporada hoje. Tá salvando de tomar uma goleada, o time da Ponte. Faz o pior jogo desde do primeiro jogo do campeonato, hein? E olha, quando a Ponte estava realmente muito ruim no torneio. Mas que jogo horroroso. Corsato. Oi.
4 minutos agora, 3 escanteios já pro Novo Horizontino. Na média, quase de 1 por minuto. O Novo Horizontino tá tendo um escanteio nesse segundo tempo. 7 escanteios no total. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável. Jogue com moderação. O Alisson ficou pedindo Prone falta. Alimentos. Produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Tô pedindo falta o Alisson, o árbitro não deu. Novo Horizontino já viu que o caminho das pedras é lá pela direita em cima do Formiga. E vem Novo Horizontino, bola com o Danielzinho, vai para cruzamento, levantamento na boca do gol. Alisson mete o pé na bola, tira, joga a bola para a linha de fundo, é escanteio para os caras. Que coisa horrorosa esse time da Ponte agora, hoje no segundo tempo, hein? No primeiro tempo também. Que coisa horrorosa, é mais um escanteio para o time do Novo Horizontino fazer a cobrança. E o Hélio dos Anjos, cara, não é possível que ele não tá vendo esse jogo. Lá pela direita, o Formiga é pedra cantada. É pedra cantada, escanteio, Vinícius Leite, levantamento na boca do gol, toque de cabeça do Paulinho, sai do gol, Kaique. Pra ficar com ela, o goleirão da Ponte, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. Você vai participando aí, mandando mensagem pra gente, Canais Futebol Interior, aqui no YouTube, Futebol Interior. Deixa a sua mensagem pra gente. Bom demais ter você ligado conosco. Daqui a pouco vou lá pro YouTube, vou lá pro Face também. E você continua participando pra concorrer aqui. Rapaz, tem hora que não dá certo mesmo, né? Meu Deus do céu. E você continua participando pra concorrer aqui aos ingressos pra Feijoada do Cezão. Show com o Belo. Show com o Belo, hein? Pra você que tá ligado conosco nesse domingo lá no Campinas Hall. Pra participar, você precisa deixar aqui a sua mensagem pra gente. Nome completo, bairro, cidade e o seu RG pra conferir aqui a Feijoada do Cezão, do Cezão, hein? O sorteio a gente faz no finalzinho do jogo, tá bom? Bola aqui pela direita, trabalha a bola o time do Novo Horizontino, bola com o William Lepo, só um time no campo, e esse time é o Novo Horizontino. Vem o William Lepo, Moisés Ribeiro na marcação, Matheus Silva. Mete o pé na bola, tira, joga a bola para lateral para a equipe do Novo Horizontino fazer a cobrança. O Mário Celso Garotinho tá dizendo aqui, ó, não precisa jogar muito, se jogar com um pouquinho de movimentação no meio e ataque, a Macaca empata e até, quem sabe, vira o jogo. Ah, Mário, precisa melhorar muito, porque o time da Ponte hoje, que coisa horrorosa, hein? O Mauro César tá dizendo aqui, boa noite, eu quero ganhar esses ingressos no WhatsApp, viu, Maurão? 989-89-3526, o número tá na tela aí do YouTube, tá? Nome completo, bairro e cidade para concorrer. Fátima Fornazieri, bora Ponte Preta, reagir ou empatar pelo menos, né? Tá ligado aqui, o Richard Luan. Ô filho, você não tá vendo o placar aí não? Tá na tela aí, meu querido, o placar do jogo, 1-0, Silvana Sandoval, vamos, Macaca. Obrigado pela participação. Bola aqui para a equipe da Ponte. Guilherme Souza, ele para fazer a cobrança de falta para a equipe da Macaca. Mais um passe errado. Mais um passe errado. Aí chegou o Alisson, cabeça na bola, tira. Bola sai para a lateral. Lateral para a equipe do Novo Horizontino fazer a cobrança aqui pela direita. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti. O puro sabor da vida. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. O Luiz Augusto Duarte Simas está dizendo que o Elvis está mal também. Olha o Novo Horizontino. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Passa por todo mundo. A bola vai ficar aqui na ponta direita. A bola para o William Lepo. O Lepo vem. O Novo Horizontino não vence. Não venceu o último jogo, né? E vem caindo na competição. Mas hoje está ganhando. E está ganhando, vai subir na competição. Vai ganhar a vaga da Ponte. Vai ganhar a posição da Ponte, que tem 32. O Novo Horizontino começou com 31. Está ainda a 34. A Ponte faz o seu pior jogo. Posso garantir, faz o seu pior jogo na competição. É lateral para a equipe do Novo Horizontino fazer a cobrança lá pela direita. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré.
Bola para a equipe do Novo Horizontino, levantamento na boca do gol, sobe a zaga na ponte com o Guilherme Souza, tira, toca a bola aqui pro Luca. Luca no meio, volta o jogo, toca a bola pro Nicolas, quem sabe agora a bola ali pro Fecim. Fecim tá sozinho, Paulinho na marcação para cima dele. Tá dizendo que se jogou, né? O Formiga demorou para passar. E a bola vai ficar ali com o goleirão Lucas Frigeri do gol. Sai para fazer a defesa. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Corujão Autopeças. Tudo em peças e acessórios para o seu carro no Padre Anchieta. WhatsApp 971007031. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. No bolão, você concorre a até R$25 mil. Seja responsável, jogue com moderação. Ô Mauro, você não entendeu, tem que mandar mensagem no WhatsApp, tá bom? 989-89-3526. Registra lá a audiência pelo WhatsApp, salva o WhatsApp aqui dos canais Futebol Interior, que é por lá que eu vou fazer o sorteio, tá bom? Obrigado aí pela participação. O Marcos Lopes, vamos ganhar a ponte, por favor. É o que nós queremos aqui também, viu, Marcos? O Carlos Eduardo Lemos Matozinho, melhor jogador em campo, o Kaique da Ponte. Hudson Batagini, incrível como esse time é instável. Esse time nem parece o mesmo do derby. Bora lá pela direita, vem Igor Formiga. Igor Formiga vem na marcação, ali pra cima dele tá o Ronald. Último toque ali do jogador da equipe do Novo Horizontino. Não, jogador da equipe da Ponte. Tá péssimo o Igor Formiga hoje. Mas pior ainda o técnico que deixa ele em campo. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. Bola pra Ponte, bola ali no meio pro Luca. Tocou, bola pro Fecinho. O Luca foi pro chão, ficou pedindo falta ali. O árbitro não marcou, porque se marca, teria que ser pênalti. O Carlos Eduardo Lemos Matozinho tá dizendo aqui na live, deram formicida para o Formiga. O Alexandre Garcia, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, tá ligado com a gente? Fala, Alexandre. Obrigado aí pela participação. Bruno Pires, boa noite. Vamos que vamos. O Maurício Lima também tá ligado com a gente. Fala, Maurício. Obrigado aí pela sua participação. Valeu. Obrigado todo mundo que participa e manda mensagem pra gente. E a Ponte vai mexer mais duas vezes. Daqui a pouco o Grigo vai falar. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você tempo. E placar do futebol. O tempo vai passando. Passa o tempo passa. Vai rolando, e o placar do jogo é esse. Chegamos a 12 minutos quase deste segundo tempo, 33 para terminar o jogo no Giro do Giro, meu giro que gira o placar do futebol para você. Série B, Campeonato Brasileiro, 26ª rodada. Jorge Ismael de Biasi. Ponte perde, o Novo Horizontino vence, 1 pro Novo Horizontino, 0 pra Ponte. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. Ponte falha, Jean Carlos falhou, entregou de primeira, de bandeja pro time do Novo Horizontino. Bola lá pela ponta direita, vem ali para fazer a cobrança. E Douglas Baggio, cruzamento, bola na ponta pro Ronaldo. Meu Deus, a sorte é que o chute dele foi quase fora do estádio. O Jean Carlos, que entrou muito mal no jogo, tava entregando a paçoca ali, hein, Grigô? Um lance de típico vídeo cacetada do Jean Carlos agora. Totalmente atabalhoado, a bola sobrou pro Baggio, que fez o cruzamento, pegou muito mal na bola o Ronaldo, por sorte da Ponte Preta. E mudou a Ponte Preta, viu, Coiçado? Vai, Grigô. Vamos lá, saiu o número 7, Moisés Ribeiro, para a entrada do número 21, Richelli. Saiu 7, vai lá. Vem equipe da Ponte, cruzamento do Formiga, levantamento na boca do gol, Frigeri. Sai do gol, fica com ela aí na hora de sair, sai errada, a bola volta pro Alisson. Alisson na ponta direita, tocou a bola pro Elvis, tentou fazer o passe de primeira pro Lucas. Chega pro Luca, chega a zaga da equipe da Ponte, da Ponte para tirar, porque o zaga do Novo Horizontino tirou, a bola voltou pra Ponte ainda no meio, a bola vai pro campo de ataque, Frigeri. Campo de defesa, vai esperar o Lucas chegar para agarrar a bola. Vai, Grigô. Confirmando então, saiu o 7, Moisés Ribeiro, para a entrada do 21, Richelli. E saiu também o número 20, Fecim, para a entrada do 29, Echaporã. Saiu 20, Fecim, para a entrada do 29, Echaporã. Já vou dizendo aqui que eu detestei a alteração. Primeiro que o Echaporã, não sei que ele tenha melhorado muito, mas não vai agregar nada no time da Ponte. E o Formiga continua lá na ponta direita, dando espaço para o time do Novo Horizontino, com 2 laterais. E aí, ô Frank, fala das alterações do Hélio.
Ah, não gostei também, Carlos. Não dá para entender o Hélio dos Anjos hoje, não. Eu acho que tomaram alguma coisa, comeram alguma coisa estragada no hotel, todo mundo, até a comissão técnica hoje, viu, Carlos? E vem o time do Novo Horizontino. Bola pro Vinícius Leite, trabalhou, tocou. Bola pro Baggio, vai queimar dali, bateu pro gol. A bola saiu, vai embora. Linha de fundo, acho que é escanteio, viu? Porque pegou no jogador da Ponte ali, hein? É escanteio. Não pegou, não. É tiro de volta pro time da Ponte fazer a cobrança, tiro de meta, cobrado, bola pro Elvis. Elvis tá na ponta direita, trabalha a bola pro time da Ponte, quase 15 passados. Segundo tempo tá 1-0 pra equipe do Novo Horizontino. Bola na ponta, ali na ponta direita, bola pro Vechaporã. Vem o Vechaporã, camisa número 29, tá na bola. Vai lá pra tentar fazer o cruzamento, chega por baixo, a zaga da equipe do Novo Horizontino tira. Joga a bola para lateral ou falta? Falta ou lateral? O jogo tá parado. Bola para a equipe da Macaca fazer a cobrança lá pelo setor de ponta direita, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Bebidas Poti. O puro sabor da vida. Vai mexer. 15 minutos passados desse segundo tempo. 1-0 pro Novo Horizontino. Vai, Grigor. O time do Grêmio Novo Horizontino tá mexendo. Tá saindo o número 10, Vinícius Leite, para a entrada do número 20, Rômulo. Saindo 10, Vinícius Leite, para a entrada do 20, Rômulo. Saiu também o Ronald, número 11, para a entrada do 16, Lucas Tocantins. 11, Ronald saiu. 16, Lucas Tocantins entrou. Informação para Betchamps. E vem Ponte, bola ali pelo setor de ponta direita. Chaporã vai para fazer o cruzamento. Chega a zaga da equipe do Novo Horizontino, tira. Joga a bola, linha de fundo. Escanteio para Ponte, é só o terceiro escanteio para Macaca no jogo, quase 16 no segundo tempo. 16 segundo tempo. Achei que o Ronald estava jogando bem, hein? O árbitro, o Rafael Guanais é uma moral para nós. Escanteio para Ponte, levantamento na boca do gol. Toque de cabeça do Matheus Silva, a bola passa, vai embora. Linha de fundo, tiro de volta. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Brumas, fábrica e confecção sustentável. Camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Ô Frank, o Ronald tava bem lá pela ponta esquerda, hein? Achei que o Guanais deu uma mão pra nós agora, hein? Ah, essa aí eu vou aplaudir de pé, viu, Carlos? Acho que ele tomou a mesma água que o Hélio tomou hoje. Pra nós foi sensacional. E vem os caras, Douglas Baggio tá na ponta direita, o Tocantins passou, pediu, aí o Jean Carlos dominou, ganhou essa bola pra Ponte, toca a bola pro Nicolas, nem o Nicolas entrou bem hoje, bola ali pela ponta, ele trabalha a bola para Jean Carlos volta a bola para Guilherme Souza, aí o Guilherme Souza trabalha a bola com a perna esquerda, a bola pega ali no jogador da equipe do Novo Horizontino, não, saiu pra lateral, é lateral pra equipe do Novo Horizontino fazer a cobrança, lateral cobrado, entraram Rômulo e Lucas Tocantins, era o Rômulo que tava ali pela ponta direita, trabalha a bola o time do Novo Horizontino, bola para Danielzinho vira o jogo, tá para a bola para o Lepo, o William Lepo, chegou ali o Richelli, ganha essa bola para Ponte, trabalha a bola para o Jean Carlos, não entrou bem o Jean Carlos. Aí ele perde essa bola, joga a bola para a lateral, é lateral para a equipe do Novo Horizontino fazer a cobrança. Aqui no YouTube, o pessoal que faz apostas, né? O Marcelo Alves está perguntando, e aí, comentaristas, e esse resultado aí? Vou perguntar para o Frank, mas olha, a Ponte tá levando sorte de não estar tomando uma goleada, porque não tá jogando nada. E aí, Frank? Carlos, eu tô contigo. Eu gostaria de falar para a nação que a Ponte a qualquer momento pode empatar e virar. Mas, Carlos, só se virar tudo que nós estamos vendo aqui de cabeça para baixo. Porque treinador errando em substituição. O time hoje não se acerta. Quem entrou consegue ser pior do que quem estava em campo. Hoje a coisa está feia. Hoje a coisa está preta, Carlão. O Luiz Dantas, Hélio dos Anjos hoje resolveu esculachar o time, escalar Chaporã, Bárcia, Richelli e Guilherme Souza. O Anderson da Cruz Miranda tá com a gente também em Coqueiral, Mato Grosso. Escreveu vai Ponte, um abraço Anderson, obrigado aí pela audiência. Luiz Augusto Duarte Simas. Só tivemos um treino depois do derby. Estão treinando hoje, só pode ser isso, tá dizendo o Luiz Augusto Duarte Simas. Valeu. Luiz Dantas, agora ferrou com o Chaporã em campo. E vem os caras na grande área. Bola na ponta esquerda. É o Tocantins que tá na jogada. Chega a zaga da Ponte pra tirar dali. Formiga.
Joga a bola para lateral, é lateral para a equipe do Novo Horizontino fazer a cobrança lá pela ponta esquerda. Pode se empatar, mas o Novo Horizontino é que tem a bola, hein? Novo Horizontino é que tem a bola. É bola para a equipe do Novo Horizontino fazer a cobrança lá pela ponta esquerda. Abraçando aqui o pessoal que está com a gente no portal Notícias do Esporte no Facebook, portal Araraquara News, MS Web Rádio. Grande abraço para o pessoal do Mato Grosso do Sul. E também a Rádio Futebol na Canela. Danielzinho vira, tá com o jogo, bola para Rômulo. Rômulo para Ronaldo, chega a zaga da ponte. Matheus Silva tira. E aí o Nicolas coloca essa bola na frente. Chegou ali o William Lepo. A bola acaba saindo para lateral, para a equipe da Ponte fazer a cobrança no campo de defesa. Canais Futebol no Interior, aqui nós torcemos por você. Store Colchões. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Corujão Autopeças. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca. R$ 259 em 10 vezes no crédito sem juros. Até aqui foram 11 escanteios, 8 para o Novo Horizontino, 3 para a Ponte. Bola aqui na ponta direita, trabalha a bola o time da Macaca. Bola com o Alisson no círculo que divide o gramado, ele passa ali pelo Rômulo. Fez bom passe, se o Janzinho pegar é perigo. Vai para a linha de fundo, se jogou na bola. Cruzamento saiu fraquinho. Lucas Frigeri sai do gol para fazer a defesa. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar para você tempo. E placar do futebol. Passa o tempo passa. Chegamos a 20 do segundo tempo. 25 para terminar o jogo, mais acréscimos, te contei não. Jorge Ismael de Biasa em Novo Horizonte. O Novo Horizontino vence. Gol no primeiro tempo do Líger de cabeça a 11 minutos. 1 para o Novo Horizontino, 0 para a Ponte. Deixe o seu sorriso mudar o mundo, mas não deixe o mundo mudar o seu sorriso. Você gosta de apostar? Gosta? Então vai na BetChamps. Vai na BetChamps, porque se você for fazer o seu primeiro cadastro, né, normalmente o pessoal gosta de apostar em várias, né? Em vários locais, né? Se você não tem cadastro na BetChamps, vai na BetChamps, porque o futebol interior, com o voucher Futebol Interior, ele te dá R$20 na primeira aposta. Primeiro cadastro, tá? É só ir na betchamps.com, fazer o seu cadastro, colocar o voucher Futebol Interior. Você tem R$20 para apostar. Vai lá, betchamps.com. O Elson Goulart tá com a gente, tá concorrendo aos ingressos. Vivi Vicente, oi, boa noite, bora macaquinha, tá dizendo ela aqui. O Cezinha do Icaraí tá com a gente também. Cezinha, manda seu nome completo aqui, querido. Manda seu nome completo e também o seu RG, por favor, para concorrer aqui, tá bom? O Alexandre Girelli tá com a gente também, ligado na transmissão. Ana e Alexandre Girelli, pessoal com a gente aqui, valeu. Vai dar Ponte ou vai dar Novo Horizontino? Tá dizendo aqui o ouvinte. Só que não se identificou, né? Ô, querido, se identifica aqui, por favor. Final telefone 4649. E vem Ponte. Bola pro campo de ataque. Bola pro Echaporã. Muito fraco cruzamento. A bola ficou ali pro Lucas Frigeri. Sai do gol para fazer a defesa. Detalhe. Vai. Essa é a segunda partida válida pelo Campeonato Brasileiro que essas equipes se enfrentam. Das 8 partidas que as duas já se enfrentaram, 7 foi válidas pelo Paulista. E a primeira, no primeiro turno, vitória do Novo Horizontino no Moisés Lucarelli por 1-0. E a última partida realizada aí no Jorge Ismael de Biase, em 2021, vitória do Novo Horizontino por 2-0. É isso, lembrando que esse é só o 9º jogo entre as equipes, né? E o segundo jogo pela Série B do Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque o Novo Horizontino não disputava a Série B, há muito tempo. Ele estreou esse ano, né? Tá estreando esse ano na Série B. Subiu o ano passado da C para B. Bola pro Ronaldo, foi pro chão, ficou pedindo falta. O árbitro para marcar a falta do Richelli em cima dele. O jogo tá parado. E uma estatística ruim, viu, Corsato? A Ponte não venceu ainda jogando aí em Novo Horizonte. Foram 2 empates e uma derrota essa do Paulistão de 2021. O Thiago Leme, o empate seria uma vitória hoje. Elton Ramos, será que a Ponte faz um gol, gente? LD Nascimento, será que sai um gol da Ponte? Eu espero, viu? Obrigado pela participação. Célio Zanqueta, Jean Carlos é brincadeira de mau gosto. Tá jogando nada, entrou mal também. Paulinho pra bola na cavadinha pro Ronaldo, toca de cabeça, defendeu o Kaique, a bola voltou, Ronaldo de novo, cabeça na bola pra fora. E o Kaique de novo teve que trabalhar, né, Grigo?
Uma cobrança de falta do Paulinho. Ele colocou ali pro Ronaldo com liberdade dentro da grande área mais uma vez. E mais uma vez uma boa defesa do goleiro da Ponte Preta. Mas liberdade total pro cabeceio do atacante Ronaldo do Grêmio Novo Horizontino. Informação para Corujão Autopeças. Luiz Augusto Duarte Simas. Corsato, não tem nota pra ninguém hoje, hein? Até pra comissão técnica. Todos muito ruins. Nota a gente dá, né, pro time, mesmo na derrota, viu, Luiz? Não acabou o jogo ainda, né? Mas olha, nesse cenário aí, tá muito difícil. O Kennedy Oliveira tá querendo que saia mais um gol aí. O final de semana depende desse gol, tá dizendo o Kennedy. Você que gosta de apostar, vai na BetChamp. Se você não fez cadastro ainda, R$20, voucher Futebol Interior. Vem Igor Formiga pra bola, levantamento na boca do gol, era pro Elvis. Toca de cabeça, a zaga da equipe do Novo Horizontino tira. Bola volta aqui pelo meio, era pro Douglas Baggio. Trupicou na bola, tropeçou, a bola voltou pra ponte. Ganha a bola, Macaca. O Alisson tocou, mas tocou fraco. Tocou nas costas do Nicolas, que agora vai ter que buscar o William Lepo. Nicolas vem na marcação pra cima do Lepo. O Lepo passou e 2 vezes, cruzamento, levantamento na boca do gol, Matheus Silva. Por baixo, chega o zagueirão da Ponte, chega, tira, ganha essa bola para Macaca, toca a bola aqui pro Elvis, Elvis pro Nicolas, Nicolas foi pro chão, falta. O jogo tá parado, é falta pra Ponte fazer a cobrança. Ali na risca aqui de vidro gramado, falta pra Ponte. Vem Elvis para fazer a cobrança da falta, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$250. Seja responsável, jogue com moderação. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Marcelo Alves em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Tá com a gente, falei aqui dos escanteios já, né? Foram 11, 8 pra equipe do Novo Horizontino e 3 pra Ponte, viu, Marcelo? Obrigado. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Silney Borges. Ô, Silney. Rapaz, que prazer ter você com a gente aqui. Se for o que eu conheço, fomos vizinhos durante muito tempo. Grande Silney, parceiraço, amigo de infância. Ô Silney, obrigado por estar com a gente, viu? Obrigado por estar com a gente e acompanhando a Macaca. O Júnior Melo. Ô Júnior, vira essa boca pra lá, né, meu querido? Bola aqui pro campo de ataque, trabalha a bola o time da Ponte. Pela direita, Formiga, cruzamento, era pro Lucas. Chega a zaga da equipe do Novo Horizontino pra tirar. Tá dizendo aqui o Júnior Melo, se continuar assim a Macaca vai cair. E o Vila Nova escapa. Rapaz, tem que dar tudo certo pra você e tudo errado pro meu, hein? Ô Júnior, não sei se você é torcedor do Vila Nova, mas tem que dar tudo certo aí pro seu time e tudo errado pro meu, hein? Vai mexer. Vai. Novo Horizontino fazendo a sua terceira substituição. Tá saindo o número 7, Douglas Baggio, para a entrada do número 21, Cléo Silva. Saindo 7, Douglas Baggio, entrando 21, Cléo Silva. Informação para Ovos Satoshi. Perigoso esse Cléo Silva, perigoso. Bola pra Ponte, olha o Lucas, sai da grande área, trabalha a bola no meio pro Richelli. Richelli trabalha a bola pra equipe da Ponte, bola pro Echaporã. Echaporã pro Igor Formiga. Mais uma vez, ele, pra variar, ele perde mais uma jogada. Aí o Matheus Silva vem, faz falta no Ronaldo, o jogo tá parado. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte para você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Com a gente aqui o Fábio Rampazzo, na live no Facebook. Fala, Fabião. Presidente Prudente, sofrendo demais com a macaquinha. Rapaz, Fábio do céu, hoje não tá fácil, viu? E agora pegaram ali o Alisson, hein? Pegaram o Alisson, merecia um cartãozinho aí, esse camisa 20, hein? O Rômulo, hein? E vai tomar, viu? Amarelou pro número 20, Rômulo, pegou ali o Alisson na frente do Bandeira, aceitou ali o Alisson ali numa jogada praticamente até sem bola. Amarelou pro número 20 do Novo Horizontino, Rômulo. O Lulinha, paz. É o nick dele aqui, viu, gente? Um cartão pro Novo Horizontino. Bom, saiu um cartão pro Novo Horizontino aí, Lulinha. Mas é o seguinte, né? Tem mais jogo, né? Eu acredito que vai sair mais cartão aí, viu? Então, mais força aí. Ele parece que se ficar assim, né, nesse cartão, ele vai ganhar uma graninha lá. Silvano Carpes, vamos empatar, Ponte. Precisamos do empate. Carlos Eduardo Lemos Matozinho. O Theo também tá com a gente. Valeu, Theo. Renata Dalgalo. Vinícius Amaral. Bora empatar, Ponte. Tá dizendo aqui ele. Vamos fazer
Só um gol, tá dizendo aqui o Vinícius Amaral. E olha a Ponte dando bobeira. Bola na ponta direita, trabalha a bola pro Rômulo. Virou, trabalhou, bola na ponte. Na ponta direita vem pro cruzamento, é pro Cléo, hein? Cruzamento, levantamento na boca do gol. Richelli. Perna esquerda na bola, joga a bola para a linha de fundo, é mais um escanteio. No segundo tempo é o quinto. Já tem mais escanteio no segundo tempo do que no primeiro, o time do Novo Horizontino. Grigor. E quem perdeu a bola foi o Jean Carlos. Mais uma vez entrou muito mal no jogo. Perdeu, amou o contra-ataque ali, o Rômulo tocou pro Cléo Silva, foi fazer o cruzamento, mais um escanteio, o quinto do Novo Horizontino nesse segundo tempo. São 9 no total por equipe do Novo Horizonte, 12 no total, 9-3 pra Ponte. Olha ali, escanteio, levantamento na boca do gol, zaga da Ponte, tira, a bola volta para Danielzinho. Danielzinho faz o passe pelo meio, bola pro Rômulo, chegou ali o Alisson, cabeça na bola, toca a bola para Jean Carlos, que já tá amarelado, ele bate na bola, não tinha ninguém da Ponte, o Luca vai correndo atrás da bola, o Echaporã também, aí chegou ali o Líger, mete o pé na bola, tira, volta a bola aqui pro Rômulo, Richelli ganha de cabeça, trabalha a bola pro Luca no chão, no peito, toca a bola ali pro Elvis na ponta direita, já virou, trabalhou, bola pro Echaporã, vai para a linha de fundo, vai para fazer o cruzamento, o Formiga passou. Deus do céu. E aí também, né? Vamos combinar, o Formiga tá mal no jogo hoje, mas aí você coloca Echaporã e Formiga de um lado só do campo, se a Ponte empatar esse jogo hoje, ó, eu vou falar pra você, viu? Vai ser uma bênção. Nossa Senhora do Majestoso vai nos ajudar. E agora, o Giancarlo já tem amarelo, entrou no carrinho ali por baixo. Poderia tomar outro amarelo e aí, meu Deus, né? A Ponte com um a menos então, Jesus Cristo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Brumas, confeccionando a sua ideia de maneira sustentável e preocupada com o meio ambiente. Acesse o site brumascamisetas.com.br. O Fábio Rampaz está dizendo aqui, tá difícil. Ele coloca, meu pai, tá difícil. A pressão até subiu. Fabião, vou falar pra você, viu, velho? Não tá fácil, não. E olha ali o Alisson, falta pra cima dele, a bola aqui na ponta esquerda pro time da Ponte, o árbitro tá marcando lateral pra Ponte, mas foi falta ali em cima do jogador da Ponte, mas o árbitro tá marcando lateral pra Ponte fazer a cobrança aqui pelo setor de ponta esquerda. Só que o lateral é do Novo Horizontino, se não marcou a falta, tem que marcar lateral pra equipe do Novo Horizontino. E aí o árbitro conserta ali, bola pro time do Novo Horizontino, olha o Rômulo, cruzamento, levantamento na boca do gol, a bola passa, vai embora. Linha de fundo, teve um ouvinte aqui que colocou, achei. O Admilson Aleixo da Costa. A churrascada foi boa. E tá parecendo mesmo. Os caras parece que, né? Parece que comeram muita carne com maionese, porque olha... E devia estar estragada a maionese, porque, Carlão do céu, o time da Ponte inexiste. Pior jogo da Ponte no campeonato até aqui, derrota para o Novo Horizontino pelo placar de 1-0. O time que estava atrás da Ponte na competição, a Ponte vai perdendo, o Novo Horizontino vai vencendo pelo placar de 1-0. Richelli, se jogar assim contra o Bahia no Majestoso, toma um saco, hein? Bola pela direita, trabalha a bola ali com o Echaporã, ele vai para a linha de fundo, fez a finta, boa jogada, virou, trabalhou para o Elvis, cruzamento, levantamento na boca do gol, chega a zaga, tira. O Echaporã tocou pro Elvis, mas não fez aquele passe legal, né? A bola voltou pro time da Ponte, ainda a bola para Jean Carlos. Jean Carlos passa do primeiro, passa do segundo, vira, faz bom passe na ponta pro Luca. O Alisson pede aqui na ponta esquerda, ele toca pro Alisson, vem cruzamento, vai levantar, levantou pro Echaporã, toque de cabeça, sai do gol Lucas Frigeri. Pra ficar com ela, o goleirão da equipe de Novo Horizonte. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você tempo. E placar do futebol. O tempo vai passando, a bola vai rolando. E o placar do jogo é esse. Chegamos a quase 33 desse segundo tempo, 12 mais acréscimos para terminar o jogo no giro do giro, meu giro que gira o placar do futebol pra você, Novo Horizonte. Novo Horizontino, Jorge Ismael de Biasi. Ponte 0, Novo Horizontino 1. Faço da minha vida um poema, escrevo com sorrisos e trechos de muitas felicidades. Obrigado, torcedor, pela grande audiência. 11 da noite, 9 minutos, noite de quinta-feira. Hoje é 25 de agosto. Faltam 4 meses exatos pro Natal. 4 meses pro Natal. Ponte vem, bola aqui pro campo de ataque. Richelli. Falta...
O jogo tá parado. É falta para a equipe da Macaca fazer a cobrança lá pelo setor de ponta direita. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. Você ligado conosco. E a próxima alteração da ponte, eu não acreditei. Mexeu. Mas vai, rapidinho. Saiu o número 25, Alisson, para a entrada do Cássio Gabriel, número 23. Não a entrada do Cássio, mas a saída do Alisson é de doer. Elvis pra bola, levantou, tocou na boca do gol, Guilherme Souza, toca de cabeça pra fora, a bola passa, vai embora. Linha de fundo, tirou de volta pro Novo Horizontino fazer a cobrança, o Frank. E aí, Frank? Sai o Alisson, entra Cássio Gabriel. Ó, Carlos, sinceramente, o Hélio e eu hoje não estamos vendo a mesma partida. Eu também não. O Hélio, sinceramente, pessoal, precisa ver onde a ponte ficou hospedada, que deram o gol. Preciso saber o que esse time bebeu e comeu lá, gente. O Hélio tá louco, né? Loucaço. Tirar o Alisson, nada contra o Cássio Gabriel, que a gente nem viu em ação direito. Mas ele é meio atacante, Carlão. Já tá ruim o meio-campo, agora ele abriu de uma vez. O time tá perdendo, né? Nesse ponto até tô contigo, mas eu não tiraria o Alisson, não. Vamos lá, o Grigor. O Novo Horizontino também faz as suas duas últimas substituições. Saiu o número 9, Ronaldo. Lá vem Novo Horizontino. Vem Novo Horizontino, bola aqui pela ponta direita, trabalha a bola para William Lepo. Não tá valendo nada, o árbitro tá pegando uma falta. Falta para a equipe da ponte fazer a cobrança. Vai, Grigor. Saiu 9, Ronaldo, para a entrada do número 19, Quirino. Saiu também o número 5, Ramon Martínez, para a entrada do Gustavo Bochecha, número 14. Bochecha tá no jogo. Vem Novo Horizontino, bola aqui pro campo de ataque, foi pro chão. Disputa de bola ali com o Jean Carlos. Essa jogada, ela dá até um frio na espinha, né? Mas o Jean Carlos também entrou mal. Se o Arthur tava péssimo, o Jean Carlos, pelo amor de Deus. Vinícius Amaral, Osmar Dangar... O Kennedy Oliveira, só mais um gol, por favor, Ponte, não quebra a minha múltipla, não. Quem apostou na Ponte aí, ó, vai se preparando para tomar pau, porque olha, Deus do céu. Fábio Rampazzo, Flaviano Lopes, Breno Antunes, Paulo Ribeiro. Isso que dá achar que os 3 pontos do Brusque de hoje não são tão importantes como os 3 do derby. Ah, Paulo, jogo tem que ser jogado, né, queridão? Mas hoje a ponte tá péssima mesmo, pelo amor de Deus. Bola aqui pro campo de ataque, trabalha a bola o time da Macaca, bola com o Richelli, vira o jogo, trabalhou, bola pro Cássio Gabriel, puro Formiga, cruzamento, levantamento na boca do gol, pega na zaga, sai, vai embora. Linha de fundo, escanteio pra Ponte, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Corujão Autopeças, baterias Moura, 60 amperes, a base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Trabalha a bola o time da Ponte, escanteio, cobrança, na boca do gol, a zaga da equipe do Novo Horizontino tira, a bola volta pro Jean Carlos, vai queimada ali, bateu pro gol, Lucas Frigeri foi pra bola, voltou pro Cássio Gabriel, cruzamento, levantamento na boca do gol, sai do gol, Lucas. Levanta, voo, pousa com ela em seus braços, o goleirão da equipe do Novo Horizontino, o Jean Carlos bateu pro gol, Lucas Frigeri teve que fazer uma boa defesa ali, hein, Grigor? Que chute! Do Jean Carlos da Ponte Preta, uma das principais jogadas que ele fez até agora na partida, mas a defesa do Lucas Frigeri foi sensacional. Depois o Cássio Gabriel ainda tentou, a bola ficou mais fácil pro arqueiro fazer a defesa. Quase que a Ponte Preta empata o jogo, continua 1-0 Novo Horizontino. Informações para a Pizza do Dadá. Michel da Silva, só mais um gol. Vinícius Amaral, eu tiraria o time todo. Carlos Eduardo Lemos Matozinho, eu tiraria o Echaporã. Agora não dá mais, né? Ponte já fez todas as alterações, não dá para tirar mais ninguém. E agora tem uma falta perigosa, hein? Falta perigosa para a equipe de Novo Horizonte. Quase 38 do segundo tempo. A Ponte vai perdendo. Jean Carlos, todo sujo, ele sujou todo o uniforme, o Jean Carlos. Elvis na barreira. Jogadores da Ponte ali na barreira. Jean Carlos, Elvis e Nicolas. O Paulinho tá para fazer a batida com a perna esquerda. O Rômulo para bater com a perna direita. É falta para a equipe do Novo Horizontino. E o Lepo tá aqui na ponta direita. Vem Paulinho para a bola, bateu direto pro gol. Kaique! Voa! Espalma! Joga a bola, linha de fundo, escanteio para os caras.
Que cobrança, tinha endereço, hein, Grigol? Ah, tinha endereço sim, bateu muito bem o número 6 do Novo Horizontino, Paulinho. A quarta defesa difícil do Kaique França na partida. Escanteio pro Novo Horizontino. Escanteio para a equipe de Novo Horizonte fazer a cobrança. Vem Rômulo para fazer a cobrança para a equipe do Novo Horizontino. Não, é o Cléo Silva. Levantou, tocou na grande área. Kaique França. Deu ali com o braço, né? Com a mão na nuca do Luca, que ficou no chão, caído. Último toque do jogador da Ponte, né? É escanteio, mas não foi o Kaique, não. Foi a bola, né? Que pegou meio que na orelha, do lado aqui do Luca. Escanteio para a equipe do Novo Horizontino. Vem para a bola ali o Cléo Silva. De novo. Bateu. Primeiro pau. Sobe Jean Carlos. Tira. Aí subiu aqui o Lilian Lepo. Em cima do jogador da equipe da Ponte, o Cássio Gabriel. O jogo tá parado. É falta para a Ponte. Falta cobrada. Tem pressa. Bola para o Bechaporã. Lá na ponta direita. Zaga da equipe do Novo Horizontino. Chega para tirar. Bola voltou para o Nicolas. Tentou tocar para o Bechaporã. Chega. Zaga da equipe do Novo Horizontino. Danielzinho. Jogando ali atrás. Tira. Joga a bola para a lateral. É lateral para a equipe do Novo Horizontino fazer a cobrança para a equipe da Ponte fazer a cobrança lá pela direita. Lateral cobrado, bola do Elvis. Bom passe pro Formiga. Vai para a linha de fundo. Cruzamento, levantamento na boca do gol pro Luca de cabeça para fora. Passa, vai embora, linha de fundo. Tiro de volta para a equipe do Novo Horizontino fazer a cobrança. Lembrando que o Campeonato Brasileiro da Série B segue. Lembrando também que você segue participando com a gente, tá? Mandando mensagem para concorrer aqui a par de ingressos para Feijoada do Cezão. É isso, Feijoada do Cezão, no próximo domingo, dia 28, no Campinas Hall, hein? Campinas Hall, Feijoada do Cezão, show com o Belo para concorrer. WhatsApp 989-3526, nome completo e RG, tá bom? A gente vai colocar seu nome na lista. Daqui a pouco vamos divulgar 3 nomes, pessoal que foi sorteado aqui. Lembrando que estamos na 26ª rodada Série B desse Campeonato Brasileiro. O jogador do Novo Horizontino tá caído ali. Bom, 3 jogos estão... 3 jogos, né? Um acontecendo, Novo Horizontino e Ponte Preta. Ponte, Novo Horizontino vence 1-0. Esse jogo que estamos transmitindo aqui. A bola já rolou mais cedo para Vila Nova e Sampaio. Foi 0-0. A Ponte, se vencesse, poderia passar o Sampaio Correia. Como não está vencendo, tá perdendo até uma posição na competição. E o Sport venceu a Chapecoense pelo placar de 1-0. Amarelou. Amanhã, Brusque e Londrina, 7 da noite. Grêmio e Ituano também às 7, jogo com transmissão aqui dos canais Futebol Interior, em parceria com a Guaíba do Rio Grande do Sul. E às 9h30, Cruzeiro e Náutico com a Super FM de BH. Vai, Grigol. Amarelou pro número 22, Igor Formiga. Fez falta em cima do Tocantins, do Novo Horizontino. Amarelou o 4º amarelo para a Ponte Preta na partida. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Então é isso, hein? Amanhã tem Grêmio, Ituano, Cruzeiro e Náutico. Jogos da sexta-feira, além de Brusque e Londrina, que você acompanha no Placar ao Vivo Futebol Interior. No sábado, 11 da manhã, Guarani e Tombense. Também sábado, CRB e Criciúma. Às 4 da tarde, 18h30, Operário e CSA. Olho nesse jogo aqui, porque as duas equipes estão lá na zona da degola. Bahia e Vasco da Gama. Também não, o CSA saiu, né? CSA saiu, o Operário entrou na zona da degola. No domingo, fechando a rodada, Bahia e Vasco da Gama. Mais uma falta, o jogo tá parado. E atenção, torcedores de futebol do Brasil. Tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. O tempo vai passando. Passa o tempo passa. Chegamos a 42. 3 mais acréscimos para terminar o jogo. No giro do giro, eu giro que gira o placar do futebol para você. Série B, 26ª rodada. Campeonato Brasileiro, nono confronto entre Ponte e Novo Horizontino na história. O segundo confronto deles na Série B do Campeonato Brasileiro. E vai dando Novo Horizontino. Novo Horizontino 1, Ponte Preta 0. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, Série B, Campeonato Brasileiro, vem Nicolas, tá na ponta esquerda, vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol, por baixo. Chega a zaga da equipe de Novo Horizonte, tira, joga a bola, linha de fundo, 5º escanteio pra Ponte, ô Grigo. É, o Nicolas ali pela ponta esquerda tentou fazer o cruzamento, o Valber tava bem na jogada, fez o carrinho, lá vem Elvis para levantar a bola dentro da grande área. Informação para Prone Alimentos. Quem sabe na jogada de escanteio, quem sabe na bola parada com o Elvis pra Ponte pelo menos tentar empatar o jogo. Elvis pra bola, levantamento na boca do gol, toque, bola pro Luca, o toque bateu pro gol, é gol! Gol da Ponte! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão.
na cobrança de escanteio. O Elvis bateu o escanteio, eu dizia, a jogada aérea da Ponte é muito forte. A jogada aérea da Ponte é muito forte. A bola ficou pererecando ali na grande área. E aí, o Nicolas bateu, a zaga do Novo Horizontino tirou e o Lucas se joga na bola, perna direita, afunda. O gol do Novo Horizontino na marca de 43 passados do segundo tempo. Luca, o craque da 10. 11º gol dele na competição. 23º da Ponte para empatar um jogo improvável. Garanto aqui o pior jogo da Ponte na competição. Mas aí, querido, Luca tá em campo e a Ponte empata o jogo. Luca pode comemorar, torcedor. O Luca foi fazer a festa com a torcida da Ponte, com a Ponte Terror, com a Serponte, com a galera da Ponte lá em Novo Horizonte e com toda a galera espalhada no planeta dos macacos. Luca, Ponte 1, Novo Horizontino também 1. Goleirão Lucas Frigeri. Essa você só pega lá no fundo da rede. Luca printa a tela bonito pra Ponte. Que quadro, hein? Que quadro é esse que o Luca printou? O detalhe do gol é seu. Vai, Anderson Grigoletto. Artilheiro, Luca tava ali no lugar certo, na hora certa. No levantamento de escanteio do Elvis, a bola sobrou pro Nicolas. O zagueiro tirou praticamente dentro do gol. A bola sobrou com plasticidade pro Luca, que de voleio meteu a bola pra dentro do gol, empatando a partida. 1-1, empata a Ponte Preta, mais 5 de acréscimo, Corsato. Vamos até 50, chegamos a 45 e 30, Matheus Silva faz falta. O jogo tá parado, é falta pra equipe do Novo Horizontino fazer a cobrança. Grigo, hoje eu tô confundindo. Frank, eu não sei porquê. Vocês são parecidos, tô começando a olhar agora, que vocês têm tudo a ver, viu? Gêmeos. Ah, sim, né? Rapaz. Frank, e essa macaquinha, hein? Que coisa improvável, tá empatado o jogo. Olha lá, Carlão. Opa. O bicho pegou, hein? O Echaporã, vou explicar aqui. Era uma falta pro Novo Horizontino, o Echaporã chutou a bola pra fora. E aí veio os caras do Novo Horizontino, aí é agressão, né? Uma coisa é o Echaporã chutar a bola pra fora e tomar cartão amarelo, Grigo. Outra coisa é agredir, né? O Valber que veio... Tá expulso. O Valber veio com tudo, já tinha amarelo na partida, veio com toda a violência em cima do Echaporã, levou o segundo amarelo e o vermelho em consequência. E o Echaporã tomando o amarelinho também. Prejuízo pro Novo Horizontino agora no final do jogo, mas merecido a expulsão do Valber. E tá querendo discutir ali com o banco da Ponte Preta, o número 3 do Novo Horizontino que foi expulso. Então expulso o número 3 Valber e amarelo pro 29 da Ponte Echaporã. E o Paulinho vai lá, o pessoal do banco de reservas. Gente, teve jogador da Ponte expulso também? Será? A Sport TV tá acreditando uma expulsão para jogador da Ponte. A expulsão foi por Valber e amarelo. Tá expulsando ali o que já tinha amarelo, o auxiliar ali do banco do Rafael Guanais. Levou amarelo também, levou o segundo amarelo e levou o vermelhinho. Tá expulso também o auxiliar ali do Novo Horizontino e foi expulso o número 3 do Novo Horizontino, o Valber. E tá bravo, hein? Os caras estão bravos. O canal Sport TV tá dando 2 expulsões. Um da Ponte e um do Novo Horizontino. Eu só vi a expulsão pro jogador da equipe do Novo Horizontino. E o Grigo informou aqui. O da Ponte, o Echaporã, naquela confusão, tomou o cartão amarelo. O árbitro deu mais 5, né? O jogo ficou parado um tempão. Frank, e aí? Empate improvável da Ponte, tá 1-1. Carlão, o futebol tem um imponderável, né? A Ponte empata o jogo, mas não merece. E eu vou ter que dar o crédito aqui. O Grigo, 2 minutos antes, buzinou pra mim, Frank. Nós vamos empatar, mas não merece. Eu olhei pra ele e falei, você tá doidão. Olha aí, Carlão.
É, o Luca fez o gol, a Ponte empatou a 43. É, o Echaporã agora tiraram lá a tarja vermelha do placar. Bola aqui no campo de defesa pro time da Ponte, bola pra Formiga, Formiga trabalha a bola, Ponte agora com 11 contra 10. É, zagueirão da equipe do Novo Horizontino foi expulso. Vem Macaca do Cássio Gabriel, trabalhou, bola pro Echaporã na ponta direita, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, era pro Nicolas, chega a zaga, tira, a bola volta, Cássio Gabriel, entrou bem no jogo o Cássio Gabriel. Das alterações, por enquanto, o Cássio Gabriel foi quem entrou melhor. A bola volta, Matheus Silva vai meter o pé na bola, tira dali, trabalha a bola pro Echaporã, ganhou, voltou, bola pra Ponte, é pro Elvis, vira o jogo da direita pra esquerda, bola pro Nicolas, tá na ponta direita, trouxe a bola, vai queimar dali, bateu pro gol! Pra fora do gol! Ela passa, vai embora! O Nicolas, que jogadaça do Nicolas, ele bateu, ela pega na rede pelo lado de fora, quase o segundo gol da Ponte. Grigo. Que jogada do ataque Ponte Pretano. Inversão do Elvis aqui da ponta direita para a ponta esquerda, o Nicolas pegou, puxou pro meio e bateu pro gol. A bola passou muito próximo ao poste direito do Lucas Frigeri. Quase que tem o virou. Continua 1-1, Ponte Novo Horizontino. E o Novo Horizontino, que estava passando a Ponte Preta, passando o Criciúma e passando o Ituano, volta para a 13ª colocação nesse momento. 32 pontos contra 33 da Ponte Preta, que vai ficando na 12ª colocação. Mesmo número de pontos aqui da equipe do Ituano. A Ponte só não está passando o Ituano pelo saldo de gols. A Ponte tem 3. A Ponte tem 2, o Ituano tem 3 gols. 49-30. Bola para Lucas Frigeri no campo de defesa. Foi expulso. Jogador da equipe do Novo Horizontino, o Valber, tomou 2 cartões amarelos e um vermelho na agressão ali ao jogador da equipe da Ponte Preta, o Echaporã. E agora, choque de cabeça, o jogo tem que parar, tá paralisado o jogo. Admilson Aleixo da Costa, Catimba também vale, vai Ponte, tem um monte de gente aqui que tá ganhando uma grana boa na Bet-Champions, viu? O pessoal que tava querendo aqui o gol de empate da Ponte. O Thiago Leme Cardoso, vamos virar Macaca, Sérgio Soares, eu acredito, Osmar Dangar, melhor acabar logo. Mais 2. Então, agora você jogou um balde de água fria, né? No que eu tava querendo. Vamos a 52, porque já passamos de 50. É pra sair o gol da virada, Carlão. Será, Frank? Por que não? Vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque, Formiga, sobe a zaga, agora o Danielzinho tá jogando aqui um pouco mais atrás, tira, a bola volta na ponta direita, mas dá pros caras também, né? Que vem bola ali pela ponta, vem o time do Novo Horizontino, segura aí, Ponte, bola lá na Ponte, entrou na grande área, tava na frente ali do Caio Marques. Cara, me dá um frio na barriga essa jogada. O jogador da equipe do Novo Horizontino ficou olhando ali pro árbitro. Foi pênalti. O árbitro olhou, mandou seguir. Bola pra Ponte. Olha o Elvis. Ganha a bola pra equipe da Ponte. Vira o jogo, trabalha a bola na ponta direita. Olha o Elvis. Vai virar, bom passe pro Nicolas. No peito, na ponta direita. Ô, Nicolas. Tinha que tocar essa bola aqui na esquerda, né, Nicolas? Era deixar passar essa bola aqui na esquerda, né, Nicolas? Era deixar passar essa bola aqui na esquerda. Vamos ver o lance de novo? Não foi nada, né? Não foi nada, deixa eu ver ali quem vem é o Formiga. Ele não vai na bola, né? Mas tem que ver se pegou nele também, né? Eles estão analisando, hein? O VAR tá analisando, hein? Ou não? O VAR tá analisando sim, hein? O Lucas Tocantins que caiu ali, né? Na entrada do Formiga, mas na minha visão, não. Mandou tá seguir. Tranquilo. Ele talvez não pegue no jogador, né? E não foi com a intenção de fazer o pênalti, mas se pega, né? Ele foi muito atabalhoado, né, Carlos? Eu acho que é uma jogada temerária, hein? Demais. Vem lá o Lucas Frigeri pra colocar essa bola na grande área. Sobe ali o Paulinho de cabeça, a zaga da Ponte chega pra tirar também. O Lucas não consegue pegar, a bola voltou pro time do Novo Horizontino. Chega, a zaga tira. Ih, não tem ninguém da Ponte. Vem Paulinho, briga ali com o Matheus. Chegou pra tirar, mete o pé na bola, tira. Bola volta de novo pra equipe do Novo Horizonte. Vem ali o Richelli, vem sem falta. Richelli, já passamos de 52. Cruzamento, pegou na área, cruzamento, levantamento na boca do gol. O toque pra fora! A bola passa, vai embora, linha de fundo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Quase que o Novo Horizontino desempata. E aponta o centro do gramado. Rapaz, por tudo que aconteceu aí, Caio Max Augusto Vieira, do Rio Grande do Norte, acabou! Fim de jogo em Novo Horizonte. A Ponte não ganhou, mas a Ponte também não perdeu. E olha, pelo futebol apresentado,
Foi uma vitória. 1 para a Ponte, 1 para o Novo Horizontino. Fim de jogo no Jorge Ismael de Biasi. A bola parou. Vem aí o fim de jogo nos canais Futebol Interior. Começa agora. Fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Tá começando o fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior. Depois de 1 para a Ponte, 1 para o Novo Horizontino. Luca marcou o 11º gol dele na competição. O fim de jogo tá no ar para Bet Champions, Corujão Autopeças, Ovo Satoshi, Timozona, Mega Sorte Loterias, História Colchões, Bebidas Poti, Prone Alimentos, Brumas e Pizza do Dadá. Bom, daqui a pouco o jogador da Ponte falando aqui. A Ponte empatou com a equipe do Novo Horizontino pelo placar de 1-1. 1 para a Ponte, 1 para o Novo Horizontino. Agradecendo você que participou com a gente aqui da nossa transmissão, deixou seu nome para concorrer aqui aos ingressos. Bora lá fazer o sorteio dos ingressos aqui. Luiz Carlos Montanher acaba de faturar um par de ingressos para curtir o Belo no Campinas Hall nesse domingo. Corsato, vai. Vamos ouvir Kaique França? Vai. Boa noite, com certeza, né? A gente começou perdendo o jogo logo no início. O Novo Horizontino é um adversário direto nosso, tava atrás da gente na classificação. Se a gente perde o jogo, eles passariam a gente. Então, com o empate, a gente se manteve na frente deles. Obrigada, Kaique. Tá aí a palavra do arqueiro pontepretano, Kaique França, que nas minhas contas aqui, Carlos Corsato, 4 defesas importantíssimas fez nessa partida de hoje. Ele vai continuar no topo lá de goleiros entre Série A e Série B que mais defesas difíceis praticam. Bom, deixa eu ver aqui. Pegar de novo aqui o nome do ouvinte que faturou. É o Luiz Carlos, isso, Montanher do Monte Belo, um par de ingressos. É nome na lista, viu, Luiz? Mais fácil na hora, lá vai com o RG, tá bom? Daqui a pouco eu vou entrar em contato com o pessoal aqui para pegar o RG de quem vai também, tá? Mais um aqui que faturou, o Elson Goulart, também do Jardim Proença, fatura aqui os ingressos. Valeu! Mauro César Honorato de Carvalho, também faturando um par de ingressos para curtir Belo. Portanto, Mauro, Luiz Carlos e o Elson faturaram aqui os ingressos para curtir Belo na Feijoada do Cezão no próximo domingo, dia 28. Deu empate, 1 para a Ponte, 1 para o Novo Horizontino. 9 jogos entre as equipes. A Ponte na Série B do Campeonato Brasileiro não venceu o Novo Horizontino ainda, né? Porque em casa no primeiro turno perdeu e agora empatou pelo placar de 1-1. Ô Frank, um teaser seu aí pro seu destaque daqui a pouco no comentário de 1 para a Ponte, 1 para o Novo Horizontino. Carlão, a Ponte não jogou nada e hoje a Ponte ganhou 1 ponto, hein? Jogo atípico, há muito tempo eu não via uma partida nesse estilo. O Novo Horizontino também, olha, que me perdoem aí os torcedores do Novo Horizontino que nos acompanharam. É uma cidade muito simpática, né, Carlão? Um povo muito acolhedor. Mas o time do Novo Horizontino, eu não entendo como é que pode ter esse tanto de ponto. Não gostei do time do Novo Horizontino, porque a Ponte não jogou nada. E olha, Carlão, hoje o nome do cara é Kaique França, hein? Daqui a Era pouco. para ter tomado pedalada. Aliás, o ouvinte pode mandar mensagem aqui, porque a gente vai eleger o melhor em campo. A Ponte, afinal de contas, não perdeu. O que parecia lógico. O Frank quer mandar um abraço, mas deixa eu aproveitar para mandar um abraço pro Tadeuzinho Ferreira. Tadeu tá lá nos Estados Unidos, né? Escreveu assim, ó: ganhamos 1 ponto, tá bom, forte abraço, meu amigo, nos Estados Unidos. Grande Tadeu Ferreira. Beijo no seu coração, Tadeuzinho. Boa viagem. Tem abraço importante aí, né, Frank? Carlão, hoje eu vim pra transmissão Nação, porque o Xandão da AutoZone me prestou um socorraço. Grande Xandão. Carlão, fiquei sem bateria, mas cheguei lá, que atendimento top. Ô Xandão, só vou reclamar pro Renan uma coisa, hein? Você vai reclamar, tem certeza? Faltou um cafezinho, velho. Mas eu entendo que eu cheguei na correria lá, ó. De coração, Carlão, pessoal, nota 10. Beijo no coração de vocês, atendimento top lá na AutoZone. Obrigado! AutoZone, um abraço lá pro Xandão e pra toda a galera. Valeu, gente. Obrigado aí, viu? E a Ponte não perdeu. Clébio Pereira, Akira Miyamoto, Fátima Fornazieri, Júnior Melo. Junião, não deu, né? A Ponte empatou, tá? Então aí o Vila Nova, que se esforce, né? Porque a gente aqui fez
nós fizemos a nossa, né? E o Vila Nova empatou com o Sampaio Correia, tá lá na zona da degola. Valeu, aquele abraço. Vai votando aqui, viu, gente? O melhor em campo já. Na volta, depois do intervalo, vou repetir aqui o nome dos sorteados pro par de ingressos para curtir Belo. Domingo agora no Campinas Hall. Quero a sua participação no YouTube, no Facebook e no WhatsApp. Pode votar. 989-89-3526. Depois do intervalo tem as notas do jogo. Vamos aqui projetar a Ponte Preta com o Grigo. Enfim, muita coisa boa ainda. Até meia-noite nos canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! Estamos apresentando Fim de Jogo. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, 1138, ao lado dos parceiros, dos amigos, Anderson Grigoleto, Franco Francisco, e ao seu lado, torcedor, e claro também com o nosso Felipe Marques na mesa de som aqui dos canais Futebol Interior. Empatou, hein? O jogo terminou empatado, tá na tela aqui, ó. Na tela aqui, ó. Vou até pegar até a caneta aqui, ó. 1 pro Novo Horizontino, 1 pra Ponte, o Luca marcou pra Macaca 43. O Luca fez o 11º gol dele com a camisa da Ponte Preta, e o Liger marcou o gol de cabeça para o time do Novo Horizontino no primeiro tempo. Ô Frank, eu vou pedir aqui pro ouvinte para continuar votando no Melhor em Campo. Eu vou abrir a votação no Melhor em Campo rapidinho,
mas um empate que pode ser considerado como vitória pro time da Ponte Preta, não é não, Franqui? Ah, Carlos, com toda certeza. Tô contigo, assina embaixo aí. Gente, hoje, a Nossa Senhora do Majestoso, como você fala, Carlão, ela operou milagre em Novo Horizonte. Nós não merecíamos vencer. Carlos, e se tem aí mais uns 5 minutinhos, um pouquinho de calma, a Ponte podia ter virado esse jogo. Por incrível que possa parecer, gente. Macaca não jogou nada, Carlão. Também acho, só que no último lance do jogo foi lance dos caras, né? Lance dos caras. O Grigo, que preveu o gol da Ponte Preta 2 minutos antes da bola entrar, resultado que, apesar de o Novo Horizontino ter tido um jogador expulso, né? O zagueiro Valber, por agressão ali ao Echaporã, que entrou bem, viu? Né? Das entradas, o Echaporã e o Cássio Gabriel, pra mim, foram os melhores, né? Mas um empate aí que não vai dar 3 pontos na tabela, mas resultado com gosto de vitória, né? Ah, com certeza. Foi uns 2, 3 minutos antes, eu dei um toquinho aqui no nosso amigo aqui, ó. Se eu fizer assim, eu relo né? Eu toco aqui no Frank Francisco. E eu toquei e falei, ó, nós vamos fazer o gol, nós vamos empatar. A gente não merece, mas vai empatar. E aconteceu mesmo. Vou até mandar um abraço para um amigo meu, Jadir Padovan, ele falou aqui, esse empate a gente comemora como goleada, como a Ponte jogou hoje. Realmente, um empate aí, um futebol muito abaixo da Ponte Preta, né? E realmente, o empate ficou com sabor de vitória. A gente sai contente pelo futebol apresentado hoje, né, Carlos? Legal, vamos lá, vamos então pro craque do jogo. A Ponte Preta empatou com o Novo Horizontino pelo placar de 1-1. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. 11h40, vamos lá, votação aqui do craque do jogo, no Facebook e também no YouTube. Votação aqui, 2 jogadores receberam votos, né? Tem menção honrosa aqui pro Luca, mas é a segunda opção, né? Receberam votos aqui, o Alisson e Kaique. Vou pegar aqui por amostragem, viu, gente? Mas, ó, o Akira. O Akira não joga, né, Akira? O Akira é nosso ouvinte. O Alisson e Kaique. Votaram no Kaique. O Akira, aqui pelo YouTube, tá com a gente, deixou mensagem aqui. O Rocha Wilson, o Wilson Correia, Roberto Santos, Silvana Pereira, Carlos Matozinho, o Admilson Aleixo e o Luiz Augusto Duarte Simas. Por amostragem aqui, os votos que eu consegui pegar. Se passou algum, gente, por favor, manda de novo aqui, porque eu perdi as mensagens, tá? Mandar um abraço aqui pra Sabrina Scarabel. Tá dizendo aqui, olha, parabéns, macaquinha, que sofrimento, mas tinha que ser no final, tá ótimo. Beijo pra você, minha querida. Obrigado pela audiência, tá? O Alisson recebeu votos aqui do Neuri e do Fábio Fernandes, pelo menos é o que eu tenho aqui, tá? Então, da galera, né, votos pro Kaique França como o melhor em campo. O Kaique França. Bom, os votos da galera. Kaique França começa com 2 votos. Comentarista Frank Francisco, quem foi o melhor em campo? Carlão, hoje eu vou ficar com o Alisson, tá? Vou ficar com o Alisson como melhor em campo hoje. O Alisson, 1 voto pro Alisson, 2 pro Kaique, porque o voto da galera vale 2. Grigo, você vai empatar, vai colocar mais um nome, vai dar mais um ponto pro Kaique, o que você vai fazer? Olha, eu fico naquela do Lucas, como você falou, Luca, né? Com uma menção honrosa. Dá uma vontade de dar o voto pra ele pelo gol que ele fez, né? É sempre ele ali, o artilheiro. Aliás, um golaço, meteu um voleio ali. Salvando nós, né? Salvando nós. Mas eu não vou conseguir. Eu vou ficar com o Kaique França, porque são 4 de defesas difíceis. Então eu fico com o Kaique França. O voto pro Kaique França. E nesse voto eu vou mandar um abraço pro André Luiz, o nosso repórter feliz. Ah, o André tá de sacanagem. Entendeu? Mas um abração pra ele mesmo. Nós tentamos avisar ele na live, né, Frank? De boa. Andrezão, você tá tomando água de bateria, velho. Então vou fazer igual o JC Guilherme. Falou de uma live que eu tava soprando paçoca. Ô, André, você tá soprando paçoca, fi. Cara, o Kaique goleiraço. Kaique goleiraço. E ó, falei aqui na transmissão no começo, depois daquela primeira defesa. E eu tô em alguns grupos de Ponte Pretanos, né? Aliás, eu adoro, viu? Estar em grupo de Ponte Pretanos, né? E eu estou em alguns, né? E é uma notícia e uma conversa comum lá de que
O Kaique tá fazendo o torcedor da Ponte esquecer o Ivan. E olha que o Ivan não é um goleiro comum, hein? Estamos falando do Ivan, que foi convocado para a seleção brasileira, mas não é seleção sub-20, não. Foi convocado para a seleção principal, né? E fazia um milagre quase todo jogo, né? E o Kaique, na estatística, é um dos goleiros que... É o primeiro. É o primeiro, é o goleiro que tem mais defesas. Tanto da Série A como da B. Juntando todos os goleiros. André, por favor, para de tomar água de bateria, velho. Não tá te fazendo bem, não. Pois é. Mas a gente tentou avisar ele na live, né? Parecia que ele tava com a camisa do Guarani, cara. Eu falei, acho que ele tá com a camisa do Guarani, não é possível, viu? É possível o negócio dele. Avisar, amigo a gente foi, né? Eu vou ficar com o Kaique também. Já ganhou, né? O voto do Grigo aí deu 3 pra ele, mas vou ficar com o Kaique também. Defesaça, salvou a Ponte em várias defesas. Kaique França, goleirão da Ponte, o craque do jogo. O melhor em campo, o craque do jogo. Tá então, o Kaique França como o craque do jogo. Vamos fazer o seguinte, vou pro intervalo, mais um aqui rapidinho na volta. Vou repetir o nome dos sorteados e o Frank Francisco hoje no pique. Mas no pique do rádio vai trazer as notas do jogo, um pra Ponte, um pro Novo Horizontino. Fica por aí, voltamos em 2 minutos. Futebol Interior. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Bateria Zeta 60 amperes, a base de troca, R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu por que a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Futebol Interior. Estamos apresentando Fim de Jogo. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, 11h47, 11h47 agora. Carlos. Oi. Se quiser, tem público e renda, viu? Vai lá, manda. Vamos lá. Público pagante, 1.320 pagantes. Público total, 1.525. O público total no Jorge Ismael de Biasi hoje. A renda, R$23.600. É pequeno público, como a gente já havia dito, né? Ponte Preta em Novo Horizontino. Deixa eu abraçar aqui o João Soares, que também votou aqui no Kaique como o melhor em campo, na live aqui no nosso Facebook. Valeu! O pessoal tá feliz e contente com o empate da Ponte. O Elson também havia votado aqui no Kaique França. É aquilo que eu disse, né? Pego aqui algumas mensagens aqui por amostras, né? Porque são várias as mensagens e a gente só tem que agradecer. Bom, 11h48 agora. Vamos abrir as notas do jogo? Bora lá, produção. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo.
por Frank Francisco. Lembrando que o Frank dá as notas dele aqui, eu mando as minhas notas para o site, futebolinterior.com.br. Aliás, abraçar o Elcio Paiola, que passou a informação da renda pra gente. E depois lá no blog Planeta dos Macacos, a nota fica fixada. E na segunda-feira tem Hora da Macaca. Por quê? Porque a Ponte Preta volta a campo na quarta-feira, 9h30 da noite. Então tem Hora da Macaca na segunda-feira, 8 da noite, comigo e com o Frank Francisco. Vamos começar aqui. E a gente já começa com o craque do jogo, eleito pelos canais de Futebol Interior e pelo povo que deu o carinho da audiência pra gente aqui. Kaique Fantástico França, que nota pra ele? Nota 7, Carlos. A gente comenta na Hora da Macaca, né? Vamos só de nota. 7. Mas só 7, Frank? Não, 7 tá Tá bom bom? demais, tá bom. Tá bom, então. Agora eu quero ver a nota desse aqui, ó. Formiga. 4. Matheus Silva. 4. Guilherme Souza. 4. Arthur. 4. Jean Carlos. 2. Péssimo. Estava ruim com o Arthur, entrou o Jean Carlos, ficou péssimo. Moisés Ribeiro. Nota 5. Richelli. Eu achei que foi melhor, 6. 6. O Richelli entrou no lugar dele, tá? O Alisson. Nota 7. Foi bem também no jogo, né, Sim. Frank? Eu gostei, Carlos. De novo, boa partida dele. Cássio Gabriel? Carlão me surpreendeu. Deu uma organizada no meio ali, ajudou, né? Nota 6 pra ele. 6 pro Cássio Gabriel. Elvis, ficou o jogo todo, hein? Ô, Carlos, o Elvis, ele, apesar de até entender algum torcedor reclamar, só vou comentar aqui que é rapidinho, Carlos. Ele é muito importante, ele faz a bola rodar com muita inteligência naquele meio e chegar limpa, na maior parte das vezes, para os atacantes. Não foi uma partida espetacular dele, mas eu vou manter ele numa nota 6 hoje, viu, Carlos? Eu achei que ele brigou bastante, se empenhou, errou pouquíssimos passes, ele foi muito marcado. E só para não perder a prática, né? Mais um gol da Ponte que o Elvis participa. Se não participa com o passe da assistência ou fazendo o gol, ele tá na jogada, faz o terceiro passe de trás para frente, né? E eu gostaria também, Carlos, que o pessoal na Ponte pegasse esse feedback. Foi só trazer um meia para arrumar o time. Espero que nós tenhamos aprendido a lição, hein, gente? Nota 6 pro Elvis. Bom, Fecim. Fecim hoje não conseguiu encaixar o jogo, Carlos. Como todo time, ele estava num dia muito ruim, nota 5. Nota 5 pro Fecim. O Chaporã entrou na vaga dele? 5, com boa vontade. Eu gostei do Chaporã. Já vou falando, eu vou dar uma nota maior pro Chaporã. Gostei. Luca. O Luca nota 7, né, Carlos? O Luca é brigador demais. Esse representa a nação. É um ídolo, nota 7 pra ele, não tem nem como ser diferente. E o Bárcia, Leandro Bárcia, uruguaio? Nota 4, hein, Carlão? Tô começando a ficar assustado com esse rapaz. Entrou, né, no primeiro jogo, jogou 25 minutos e contundiu, tá voltando aos poucos, né? Mas veio pra ser solução, como o Everton já tinha vindo e vestido a camisa, né? Esperamos que ele melhore a sua condição. E o Nicolas? Não entrou lá em cima, mas não comprometeu, nota 6. Nota 6. Teve uma jogada que ele bateu, né? Sim. Foi na rede. Deixa eu mandar um abraço aqui para Arthur e Eugênio. Arthur, perdão, Arthur, eu não consegui hoje, eu tava em 300 zap, eu não consegui ver a sua mensagem, mas agradeço a audiência, viu? E eu sei que o doutor Arthur tá tenso, né? Ainda tá tenso, vai ficar tenso até boa parte aí do final do campeonato, mas vai dar tudo certo, viu, Arthur? Pode ficar tranquilo, tá? E o treinador, o Hélio dos Anjos, eu vou usar essa frase a partir de agora, né? Essa da bateria, né? Como é que é? Cheirou água de bateria? Tá tomando água de bateria. Mas assoprar a paçoca, meu amigo JC Guilherme falou isso numa live, que eu tava assoprando a paçoca, que quer dizer que eu tô doidão. O Hélio dos Anjos, ele tomou água de bateria, ele assoprou paçoca, e se desse a capa do Batman hoje pra ele, hein, pulava do prédio, hein, o Frank? Hoje ele tava loucão, hein? Mas como ele deu uma sorte danada, o Cássio Gabriel entrou bem, a Ponte ainda empatou o jogo, Carlão. Eu vou dar nota 5 pro Hélio, hein? Nota 5? Ainda vou dar uma nota 5 pra ele hoje. Tá bom, então. As notas do jogo por Frank Francisco. E o jogo? Você gostou do jogo em si, Frank? Carlos, eu tenho que ser muito franco. Uma partida, pra mim, nota 5,5, tá? E eu queria acrescentar aqui, ó, que me perdoem os amigos de Novo Horizonte. O time do Novo Horizontino tá fraquinho, hein? Porque a Ponte não jogou nada. Se o Novo Horizontino joga um pouquinho, hoje tinha chance de meter uma goleada na Ponte.
árbitro do jogo, Caio Max Augusto Vieira hoje. Eu que sou muito crítico do VAR, hoje o VAR mandou bem demais, né? Naquele gol anulado do Ronaldo, não ficou aquela confusão. Ele não foi lá pro VAR, não foi gol, pronto, acabou, vai jogo, né? Eu só não gosto desse árbitro, Carlos, a questão disciplinar dele, como de muitos outros aqui no Brasil. Eu acho que ele poderia ter deixado o jogo mais tranquilo. Mas tô contigo, não comprometeu não, eu acho que foi legal. Pode dar nota pro juiz, Pode, não? claro. Quando vai bem ainda. Vou dar uma nota 7 pra ele hoje. Foi bem, gostei do árbitro. Você gostou do árbitro, Grigo? Até pra gente passar aqui. Sim, foi bem no jogo hoje. Foi bem, gostei. E o VAR é assim que a gente quer o VAR. Pra ajudar o árbitro e não atrapalhar o jogo. O VAR foi nítido que pegou na mão do atacante. Pra que ele vai lá, né? Ó, ele tocou com a mão, pronto, não precisa lá ver. Acabou. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Léo. Léo do Monte no YouTube. Eu vou ler aqui, ele é São Paulino, mas ele foi muito educado, cara. E quando o cara é educado, a gente tem que ler, né? Ele escreveu: São Paulino de São Bernardo do Campo. Tá pedindo pra mandar um abraço pro Banzé, do Rio de Janeiro. Escreveu aqui, ó: máximo respeito pela ponte. Ô, Léo, mais pessoas como você, viu? Nas redes sociais. Um abraço. Obrigado, viu, por estar com a gente, tá? O Mauro César também, no YouTube. Hoje arrebentamos também no YouTube aqui, muito bom. Obrigado pela audiência. No Facebook, então, um montão de gente com a gente também. Gente, muito obrigado. Você que participou, você que mandou mensagem pra gente aqui, tá bom? 11h55, 11h55. Deixa eu fazer a ficha técnica e depois eu peço o destaque final dos parceiros. Pode ser, produção? Deixa eu ver se a produção vai falar no meu ponto aqui. A produção hoje não tá falando não. Mas, produção, põe a ficha técnica e aí eu pego os destaques finais do Grigo e do meu querido Frank Francisco depois da ficha técnica. Bora lá? Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, ficha técnica do jogo, Ponte Novo Horizontino 1-1, nono confronto entre as equipes na história, o segundo na Série B do Campeonato Brasileiro, uma vitória do Novo Horizontino e agora o primeiro empate. Mas antes, repetir aqui o nome dos ganhadores, né? Dos ingressos. O Luiz Carlos Montanher faturou aqui um par de ingressos. O Elson Goulart, de Campinas, do Jardim Proença, também faturou aqui um par de ingressos. E o Mauro César Honorato para curtir o show do Belo Domingão. Vou explicar direitinho como o ouvinte tem que fazer. Assim que terminar a jornada, eu mando uma mensagem explicando. É só ir com o RG, porque é lista VIP, tá bom? Rapaziada, parabéns aí pra todo mundo. Ponte Preta empatou com Kaique, Formiga, Matheus Silva, Guilherme Souza e Arthur, depois Jean Carlos, Moisés Ribeiro, depois Richelli, o Alisson, depois Cássio Gabriel e Elvis. Fecim, depois é Chaporã, Luca e Leandro Bárcia, depois Nicolas. Hélio dos Anjos, o treinador. O Novo Horizontino de Frigeri no gol, Lucas Frigeri, ele é bom goleiro, ano passado estava no CSA. William Lepo, William Lepo. Valber, que foi expulso, hein, o Valber. Líger e Paulinho. Ramon Martínez, depois Bochecha, Danielzinho, Vinícius Leite. Esse Vinícius Leite não quis jogar na Ponte Preta. A Ponte tentou contratar ele, mas ele foi lá pro Novo Horizontino. Fique por lá, né? Rusgas, Carlão. Sei lá. Fica lá você, tá bom, ô queridão? E depois entrou o Léo Silva na vaga dele. Douglas Baggio. Ronaldo, depois o Quirino, e Ronald, depois o Lucas Tocantins. Na vaga do... Ajuda aí, Grigô. Na vaga do Vinícius Leite entrou né? Entrou o Rômulo, número 20, entrou no lugar do 10, Vinícius Leite. Isso é verdade. Isso. Então é isso. Vinícius, depois o Rômulo, Douglas Baggio, depois Cléo Silva, Ronaldo, depois Quirino e Ronald, depois Lucas Tocantins. O Rafael Guanais, o técnico do Novo Horizontino. Se o Hélio dos Anjos também assoprou paçoca no jogo, o Rafael Guanais, quando tirou o Ronald,
eu levantei a mão pro céu, porque tava fazendo uma festa lá do lado do Igor Formiga, que o pessoal disse que deram formicida para ele. O árbitro Caio Max Augusto Vieira, do Rio Grande do Norte, 40 anos, professor de Educação Física, auxiliado pelo Jean Márcio dos Santos, também do Rio Grande do Norte, 37 anos, ele é funcionário público, e pelo auxiliar 2, o Antônio Adriano de Oliveira, do Maranhão, 34 anos, funcionário público também. O quarto árbitro, Fabiano Monteiro dos Santos, e o Weber Roberto Lopes, hoje, parabéns pro Weber Roberto Lopes, 50 anos, Santa Catarina, ele apita pela Federação de Santa Catarina. O Weber Roberto Lopes, ele foi muito bem no VAR hoje, anulou o gol do Ronaldo. Gols do jogo, líder de cabeça a 11 minutos do primeiro tempo, 1-0 Novo Horizontino, e a Ponte empatou com o Luca a 43 minutos do segundo tempo. Final, 26ª rodada da Série B do Brasileirão, 1 para Ponte, 1 para o Novo Horizontino. Amarelos, Valber tomou 2 amarelos e 1 vermelho, foi expulso. O Rômulo também foi amarelado no time do Novo Horizontino, portanto foram 3 amarelos e ainda o assistente, né, o assessor lá do Rafael Guanais, que foi expulso no time de Novo Horizonte. Também tomaram cartões no time da Ponte, o Igor Formiga, o Arthur, o Moisés Ribeiro tinha cartão? Não tinha cartão, e Chaporã, que também tomou cartão, portanto foram... E o Jean Carlos, né? Então Formiga, Arthur, Jean Carlos e Chaporã. Desses nenhum estava pendurado. Os pendurados da Ponte, Matheus Silva, Kaique, o Olisson e Fecim, eles pendurados estão, porque não tomaram amarelo. É isso. Público 1.320 pagante, 1.525 público total, muito pequeno o público em Novo Horizonte, 23.600, sem contar que tivemos ali quase que 100 torcedores da Ponte para ajudar no público aí. Final, 26ª rodada da Série B, Campeonato Brasileiro. 1 pro Novo Horizontino, 1 pra Ponte, esta ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo. Agora o destaque final do nosso reportão, meia-noite em ponto. Anderson Grigoleto. Ponte Preta e Novo Horizontino empataram 1-1, seu destaque final. Legal, o primeiro destaque é que já é sexta-feira. Sextou. Coisa maravilhosa. Sextou. É coisa boa demais. Próximo jogo da Ponte Preta, então, quarta-feira que vem, dia 31, às 21h30, no Majestoso, contra o Bahia. Depois a Ponte sai no próximo sábado, às 19 horas, enfrenta a equipe da Chapecoense. Novo Horizontino sai para a próxima terça-feira para pegar o Sport na Ilha do Retiro. A Ponte Preta, como você acabou de frisar agora, não tem ninguém suspenso pelo terceiro cartão amarelo, nem por expulsão. Felipe Amaral, que cumpriu a suspensão hoje pelo terceiro cartão amarelo, estará à disposição do técnico Hélio dos Anjos. E é isso daí. A Ponte Preta, que vem embalada, tomara que o público encha de novo o Majestoso, porque é jogo bom, é jogo grande. Ponte Bahia, o próximo jogo, né? Valeu, Carlão, muito obrigado a todos vocês e um abraço pro Mauro César, pro Elcio e pro Montanhê. Parabéns aí pelos ingressos faturados na jornada de hoje. Valeu demais. Valeu, Grigo. Grande abraço pra você. Lembrando que na quarta-feira, rodada dupla aqui nos canais de futebol interior, começa com o jogo do Guarani contra o Vasco, 7 da noite, e aí nós entramos assim que terminar Vasco e Guarani, entramos com a jornada esportiva pra Ponte Preta e Bahia. No primeiro turno a Ponte jogou bem e perdeu pro Bahia, né, com a nação, né, apoiando, lembrando que vai ter torcida adversária, né? Porque o Bahia pode trazer torcedor, então promessa de casa cheia. A Ponte não divulgou o valor dos ingressos ainda, mas eu acredito que não seja 10 e 5, né? Como foi no derby, mas 20 e 10, né? A meia entrada R$10 já vai ser um bom valor aí pro torcedor da Macaca. Valeu, Grigo, obrigado, viu? O Grigo que disse que a Ponte ia empatar e a Ponte empatou mesmo. Frank Francisco, seu destaque final, a Ponte Preta empatou com o Novo Horizontino pelo placar de 1-1. Carlão, obrigado pela oportunidade de estar aqui de novo. Grigo, Filipinho lá dando essa assessoria maravilhosa para nós. Nação Ponte Pretana, para você que nos acompanhou aí com pensamento positivo, quero deixar um recado para você. Vamos lotar o Majestoso, jogo bom contra o Bahia. Carlão falou, primeiro turno fizemos uma boa partida lá, não conseguimos o resultado, mas agora nós vamos fazer. Os meninos merecem ser apoiados. Hoje, para mim, o pessoal no restaurante deu água de bateria pra galera. Hoje não estava dando nada certo. Mas contra o Bahia, nós vamos fazer uma bela partida aí. Vai ser uma boa vitória.
Muito obrigado a todos vocês. Carlão, de novo aqui, eu não posso esquecer do Xandão do Alto Zano. Hoje quebrou um galho, hein? Tô aqui por causa dele, galera. Senão não tinha chegado. Gente, falei demais. Beijos no gordo. Fui! Tira o chapéu, Frank. O pessoal tá cobrando aqui na live. Ó, tirando o chapéu pro Luca, como sempre, não tem jeito. Certo. E pro Xandão do AutoZone. Valeu. Valeu, aquele abraço pra você. Esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. A Ponte Preta empatou contra o Novo Horizontino. É um empate com saborzaço de vitória. Ponte Preta empatou. Esse foi o terceiro jogo só dessa 26ª rodada. Passar rapidinho aqui no placar ao vivo Futebol Interior. Na 26ª rodada, Sport Recife 1, Chapecoense 0, Vila Nova e Sampaio Corrêa empataram mais cedo 0-0, Novo Horizontino e Ponte 1-1. Amanhã, Brusque e Londrina, 7 da noite, também às 7, Grêmio e Ituano. Esse jogo com transmissão aqui dos canais Futebol Interior. Vamos com o Luiz Magno e o pessoal lá da Guaíba. Depois, às 9h30, tem Cruzeiro e Náutico, o pessoal da Super FM BH. E às 11h da manhã, no domingo, no sábado, 11 da manhã, Guarani e Tombense. Lucas de Souza, Claudinei Corsi e Wagner Ferreira na transmissão. O Albert Cavalcante, para variar, deu mais um atestado. No sábado, 7 da noite, 4 da tarde, CRB e Criciúma. Também às 18h30, Operário e CSA. No domingo, fechando a rodada, Bahia e Vasco da Gama. E a classificação, Corsato, como é que fica a Ponte Preta aí? Bom, a Ponte Preta, ela vai para a 12ª colocação, continua na 12ª colocação, com agora 33 pontos ganhos, né? 33 pontos ganhos. No saldo de gols, a Ponte perde para o time do Criciúma. O Criciúma tem 2, a Ponte Preta tem 1. Nos gols nos gols marcados, o Criciúma, que subiu, hein? Tá na primeira divisão do Campeonato Catarinense de novo. O Criciúma marcou 26 contra 23 da Ponte Preta. O que precisa fazer? O Criciúma, se perder o seu jogo, ele vai ficar com saldo -1. Não, vai ficar com saldo de 1. De 1-0, fica com saldo de 1. Deixa eu ver, vitórias. Criciúma, é isso. Para a Ponte passar o Criciúma, o Criciúma precisa perder por 2 gols de diferença. E para a Ponte passar o Ituano tem -3. Aí o Ituano precisa perder de 3 gols. Não, o Ituano tem 3 e a Ponte tem 1. O Ituano precisa tomar 3-0 para a Ponte Preta passar o Ituano ainda nessa rodada. Aí a Ponte chegaria à 10ª posição da competição. Tá bom? Mas a Ponte fica na 12ª colocação e, ó, detalhe, notícia boa, não perde essa 12ª posição. Criciúma líder, Cruzeiro líder 54, meu Deus, Criciúma. Cruzeiro líder 54, Bahia 44 segundo, Grêmio terceiro 44, Vasco 42 é o quarto. O Sport tem 37, é o quinto, já jogou. Tombense joga com o Guarani no sábado, tem 36, o Tombense pode passar o Sport. O Londrina pega o Brusque, tem 35, pode passar Tombense e Sport, dependendo dos resultados. É o sétimo, CRB é o oitavo, tem 35, Sampaio Corrêa já jogou, é o nono, tem 34, o Ituano não jogou, é o 10º, 33, Criciúma 11º, 33, o Criciúma ainda joga na rodada, né? O Criciúma pode subir até para a 8ª posição na competição caso vença. Se pode perder posição para a Ponte, pode também subir para a 8ª colocação na competição. A Ponte 12ª, 33, Novo Horizontino 13º, 32, já jogaram. Novo Horizontino e Chapecoense 14º, 29, Brusque 15º, 28, Brusque pode passar a Chape, CSA 16º é o primeiro fora da zona, 26. Este jogo, Operário e CSA, pode definir aí lá quem está embaixo na zona da degola. E a torcida do Operário tá brava, invadiu o treino lá, não tá fácil a coisa não. CSA tem 26, é o primeiro fora da zona do rebaixamento. O Operário no Z4, 17º, 25, Vila Nova jogou, tem 25 pontos em 26 jogos, já jogou. O Vila Nova pode perder a 18ª posição para o Guarani, que tem 23, é o 19º colocado. E o Náutico é o último colocado, 21 pontos. No máximo, o Náutico consegue ser o 19º. Caso o Guarani empate e o Náutico vença o seu jogo, o Náutico passa o Guarani no número de vitórias. O Náutico vai a 6 vitórias e o Guarani ficaria com 4 vitórias apenas na competição. Esta a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. 00:08, sexta-feira, 26 de agosto. Hora de colocar um ponto final aqui no fim de jogo dos canais Futebol Interior.
Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. E hora de colocar também um ponto final na nossa jornada esportiva. Agradecendo ao Portal Notícias do Esporte, Portal Araraquara News, a MS Web Rádio e também a Rádio Futebol na Canela do Grande, TLF, o Thiago Lopes de Faria. Abraço por Roberto Xavier, lá da MS. Também, pessoal que está com a gente aqui, muito obrigado a todo mundo pela participação. Estive ao lado do Frank Francisco, ao lado do Anderson Grigoleto, do Felipe Marques, na mesa de som e no canal de áudio dos canais Futebol Interior. Direção comercial do Claudinei Corsi, direção executiva do Elcio Paiola, direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Em nome de todos, eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência, torcedor. A gente volta a falar da Ponte Preta na segunda-feira, na Hora da Macaca, hein? 8 da noite, no Facebook do Futebol Interior. E a Hora da Macaca na segunda-feira, curtinha até 9h20, porque vai ter jogo, transmissão nos canais Futebol Interior às 9h20. Então a gente vai com a Hora da Macaca até 9h20. Não vai ser aquela Hora da Macaca gigante de 2 horas, mas até 9h20 comigo, com o Frank Francisco nos canais Futebol Interior. E na quarta-feira, para Ponte Preta e Bahia, jogão, hein? Torcedor da Ponte Preta lá no Majestoso. Eu quero você no Majestoso. Torcedor da Macaca no estádio Moisés Lucarelli. Quero você, torcedor de futebol lá. E nós vamos estar aqui para transmitir esse jogo junto com o Frank. Vou definir a escala aí para ver se vamos com o André, vamos com o Grigo, se vamos com os dois, não sei. Vamos definir para ver aí a escala. Ok? Fechado? É isso, gente. Em nome de todos, eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência. Ponte Preta empatou. Pode printar a tela aí, que o resultado foi bom. 1 para Ponte, 1 para o Novo Horizontino. 9 jogos entre as equipes no Campeonato Brasileiro. São 2 jogos pela Série B do Campeonato Brasileiro. Para Betchamps, Corujão Autopeças, Ovos Satoshi, Shimozono, Mega Sorte Loterias, História Colchões, Bebidas Poti, Prone Alimentos, Brumas e Pizza do Dadá. Fecha por aqui, fechamos a jornada esportiva nos canais Futebol Interior. Em nome de todos, eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência, torcedor. Um abraço do tamanho do Majestoso, que Nossa Senhora do Majestoso ilumine e abençoe todo mundo. Boa sexta-feira, sextou! Um abraço e até mais, tchau. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior, a rádio que respira futebol.